Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 487. Eu sou Rafael Arinelli e hoje nós vamos te divertir. Eu sou Daniel Cury e eu acho que eu prefiro ser um cara normal andando de metrô, indo pro trabalho. Eu sou o André Guerra e qualquer treta em que o Martin Scorsese estiver envolvido, eu tô do lado dele. Boa. O Bug já passou o recado já. Muito bom. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos em mais um podcast. Dessa vez para bater um papo aí sobre um jovem clássico, né? A gente vai falar aqui sobre Os Bons Companheiros, filme do Scorsese, que recentemente completou aí 80 anos, né? Então esse podcast veio, inclusive, como uma forma de homenagear aí o nosso querido Martinho, né? O Martinho que faz esses filmes tão bons aí pra gente. E lembrando você, ouvinte do podcast, né? Que a gente vai falar de um filme de 1990. Então, esteja consciente de que a gente vai dar spoilers aqui, né? Por isso, se você não viu o filme, aí a dica é você ir ver, porque é um filme bom e vale a pena ser visto. Já prescreveu, né? O spoiler. Já prescreveu. Inclusive, ele tá na HBO Max e também tem pra alugar no Prime Video a versão remasterizada, né? Ah, sim, é verdade. E eu confesso que eu não fiz isso, mas tá uma qualidade muito melhor. Então, se você quiser caprichar na imagem... a pessoa tá comprando aquelas TV OLED agora, né? Aquelas TV e tal. Aí vai lá e já assiste. Só R$7, você... R$7. A não ser que seja old school e queira ver a versão, né? Com aquela cara da película antiga mesmo e gosta do original. Fica a critério. Dá de repente até pra projetar, né? Assim, uma coisa bem da hora. É isso. Bom, pra bater esse papo, né? Vocês estão ouvindo aí, a gente tem aqui uma estreia hoje aqui no Cinemação, que é o nosso querido André Guerra, que veio lá do Sessão Restrita. André, seja muito bem-vindo ao Cinemação e conta pra gente o que é o Sessão Restrita e o que você faz lá. Bom, em primeiro lugar, obrigado a vocês, obrigado Rafa, obrigado Daniel pelo convite, é um prazer estar aqui. E bom, o Sessão Restrita é o meu canal de crítica de cinema no YouTube, que eu mantenho há 6 anos e um pouquinho, 6 anos e alguns meses. É basicamente um canal de crítica de cinema mesmo. Eu falava de série anos atrás, mas hoje eu fico só em cinema. Lanço entre 1 e 2 vídeos por semana. Eu gostaria de lançar mais, mas enfim, é o que a gente pode fazer para conciliar com as outras atividades, porque eu também produzo vídeos, lives todas as semanas, por exemplo, no canal do Estação Nerd, que a gente tem uma parceria de alguns anos já. Então, enfim, vocês podem me encontrar tanto no Sessão Restrita quanto no Estação Nerd e também no Diário de Pernambuco. Eu escrevo para a página de cultura do Diário de Pernambuco, site e impresso. E o que eu gostei do YouTube, do Sessão Restrita, é que você tem uma pegada assim, que você faz entrevista, aí você fala sobre o Carvão, daí você fala sobre Pantera Negra, você fala sobre tudo lá, cara. Isso é muito legal. Sim, uma das minhas metas do canal desde sempre é poder abranger o máximo possível, né, de gêneros, nacionalidades, até porque é uma coisa que eu sinto falta. Eu acho que a gente vive num momento em que assim, você tem plataformas ou sites, enfim, que as pessoas se dedicam muito ou a conteúdos pop ou só a conteúdos nichados, né, assim, conteúdo exclusivamente cinefílico. E eu gosto de produzir conteúdo que tanto a minha avó pode assistir, quanto pessoas que são muito envolvidas com cinema podem assistir. Então eu gosto muito de falar de filmes brasileiros com frequência maior, eu gosto de falar de filmes da Marvel também. Todos os lançamentos que me interessam, que eu tenho algo a dizer, eu falo sobre. Cara, demais. Então já fica aqui essa recomendação, vai lá, acompanha o Sessão Restrita. E é isso, né? Vamos bater um papo aqui sobre Os Bons Companheiros, mas logo depois do Panorama. Panorama. É uma delícia, né, falar sobre clássicos, porque são aqueles filmes que, se você não viu, você se obriga a ver. Agora, se você viu, você vai revisitá-los. E é muito gostoso você revisitar uns filmes bons, né, Dani? A melhor coisa.
né, dar aquela refletida, né, porque às vezes você vê também e não pensa em tudo que ele tem, né, assim, porque tem muito filme que a gente vê porque tem, né, vai assistir e acaba não refletindo sobre tudo, e é muito bom dar essa parada pra dar aquela mastigada, né, tanta coisa, e no fim, filmes que tem muito a dizer, né, muita coisa pra mostrar. Você sabe que, por exemplo, Os Bons Companheiros saiu, eu era criança. Eu lembro de ver Os Bons Companheiros, tipo, sei lá, 98, 2000, sabe assim? Tipo, assistia de uma forma meio despretensiosa, assim. Aí reassisti ele agora, tipo, fui lembrando algumas cenas, né? Mas eu comecei a me sentir, me ficava surpreso, sabe? Fiquei, caraca, que legal essa cena, aquela outra, sabe assim? Parecia uma coisa totalmente nova, assim, muito legal isso. E com outra cabeça, né? É bom isso também, né? Ver com outra, já pensando, já analisando. É muito bom. Eu acho que tomara que fique essa dica pra quem estiver ouvindo o podcast, né? Que às vezes viu o filme faz muito tempo, pra dar aquela reassistida também com outro olhar, né? Muito bem, gente. O podcast do Cinemação, né? Que você está ouvindo aqui, ele está disponível no nosso site, né? Dentro do nosso site cinemação.com, você encontra o nosso podcast lá, mas você também vai encontrar notícias, trailers, críticas, análises, dicas, explicação de tudo que envolve aí o audiovisual e o cinema tá lá dentro do nosso site. É tudo texto, né? Tem muito texto legal lá. A gente tá com vários autores e tem muito texto saindo diariamente, assim, muita coisa bacana realmente. Então vale a pena você correr lá, porque a gente tá tentando pegar um pouco de tudo. Então tem crítica, tem análise. Aproveita para mergulhar, né, nesse mundo do audiovisual, do cinema, porque tem muita coisa pra gente extrair de lá que vai te ajudar também a olhar as coisas de uma outra forma. Para acompanhar o nosso podcast, que você pode encontrar dentro do nosso site, também é possível que você adicione o nosso podcast dentro da sua plataforma de áudio preferida. Então, se você quiser, você pode seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Dessa forma, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo e aí você não perde absolutamente nada. Então fica essa dica, porque é muito importante pra gente que você esteja conectado, principalmente agora nesse final do ano, que a gente vai entrar em férias e aí a gente faz um hiato aí, né, de episódios, vai ficar sem sair nenhum episódio durante um tempo, depois a gente volta com tudo e aí é importante que você esteja com o nosso podcast assinado na sua plataforma de áudio preferida aí, pra você não perder nada. Agora, por fim, fica aqui um convite para você se tornar um patrão do Cinemação, um apoiador do Cinemação. Para você se tornar um patrão do Cinemação, vai lá no nosso site cinemação.com, lá no canto superior direito, embaixo da parte ali de busca, né, do site, tem um botão chamado Seja um Apoiador. Você clica ali e aí você vai para uma página exclusiva, né, que fala sobre as contribuições. Então você vai entrar lá, você vai ver que hoje a gente trabalha com 3 planos e aí você pode selecionar um dos planos para você contribuir. Contribuindo, você passa a fazer parte de um grupo exclusivo aqui do Cinemação, vai ter acesso ao nosso WhatsApp, né? Aqui a gente tem um grupo do WhatsApp onde a gente discute cinema, fala sobre séries e tudo mais, mas para quem doar mais, você tem outras vantagens, né? Inclusive com presentes no final do ano e outras coisas. Então vai lá, veja qual que é o plano que melhor cabe para você e seja um patrão do Cinemação. Se você quiser fazer sua contribuição de forma unitária, nós trabalhamos também com Pix, e o nosso Pix é o nosso e-mail, então você pode ir lá na chave Pix, coloca o nosso e-mail contato@cinemação.com, vai aparecer o meu nome, aí é só você colocar a quantia que for confortável para você e fazer a sua doação para o Cinemação. Lembrando que todo o valor é importante para a gente, porque é com isso que a gente reinveste no site e vai melhorando o conteúdo aqui para entregar algo realmente de qualidade para vocês. Então vai lá, seja um patrão do Cinemação. E outra coisa muito importante que você pode fazer e que a gente pede sempre que você faça é comentar, né? Comente nos espaços de comentários aqui no Cinemação, no podcast principalmente, mas também outros textos no site, se você quiser.
sempre com a sua opinião. E eu sempre falo, né? Pode ser com a sua opinião sobre o podcast, ou sobre o filme que a gente está debatendo, sobre o tema, enfim, o que você achou das coisas, das pessoas, dos convidados, de tudo. Sinta-se livre, né? Para mandar o seu comentário. E ele é muito importante, porque ele agrega ao debate, agrega à discussão. Se for crítica construtiva, a gente sempre também ouve e tenta melhorar, né? Ou rebate se a gente discordar, sem problema nenhum. E você pode fazer isso mandando, por exemplo, um e-mail para contato@cinemação.com. Ou então, claro, você pode comentar lá no próprio site, no cinemação.com. Tem espaço de comentário em toda postagem, inclusive nas postagens do podcast, né? Que tem lá todo o texto, tudo explicando. E claro, você pode comentar em qualquer rede social, a gente está de olho em todas. A gente pega os comentários de todas, né? E deixa aqui pra gente ler sempre que possível, para não perder também, porque às vezes na rede social, né? As coisas se perdem um pouco. E tem também até o Castbox, que é um dos aplicativos, acho que o único aplicativo de podcast que tem espaço para comentário. Você pode comentar por lá também. E eu vou ler justamente um comentário sobre um filme. O Jefferson A comentou lá no 486, no último episódio, que a gente falou sobre Pantera Negra, Wakanda para sempre. E ele colocou o seguinte: concordo com muito do que foi falado. Gostei da homenagem ao Chadwick. O resto eu fui gostando cada vez menos quando parava pra pensar. Todas as outras personagens do filme têm mais carisma do que a protagonista. Eu realmente não gosto dela. Introduzem tanta coisa e acontecimentos novos no filme que nada tem o impacto que devia. Talvez uma história centrada só em Wakanda, com tramas mais políticas, ainda funcionasse melhor. Infelizmente, só tinha dublado na minha cidade. Talvez tenha influenciado também na minha opinião final, pois eu não senti como foi a atuação real dos personagens e poderia ter 40 minutos a menos, pelo menos. Né, achei muito bom isso. Ele falou que concorda do que foi falado e não gostou de quase nada do filme, mas tá tudo certo. Realmente a dublagem pode ter influenciado, mas a falta de carisma em inglês é a mesma, viu? Também. Fique tranquilo. E de fato, né, um filme um pouquinho longo, então, mas que bom que o Jefferson mandou essa opinião dele. É muito legal isso, pra gente justamente ver como que as pessoas sentiram sobre o filme. Então faça como Jefferson e mande seu comentário também. To me, being a gangster was better than being president of the United States. Even before I first wandered into the cab stand for an after-school job, I knew I wanted to be a part of them. It was there that I knew that I belonged. And to me, it meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. They weren't like anybody else. I mean, they did whatever they wanted. They double-parked in front of a hydrant and nobody ever gave them a ticket. In the summer, when they played cards all night, nobody ever called the cops. Chegava aos cinemas aqui no Brasil no dia 2 de novembro de 1990 o filme Os Bons Companheiros, filme do Martin Scorsese, que já era bastante conhecido em Hollywood, né? No início dos anos 90, vale lembrar que o cara já tinha no currículo dele Touro Indomável, né? O Rei da Comédia, New York, Taxi Driver, quer dizer, é um cara já bem conhecido e a galera já estava bastante de olho ali no que ele ia soltar nos cinemas, né? Com um orçamento de 25 milhões de dólares, o filme até hoje já bateu aí a marca de uma receita de mais de 47 milhões de dólares. Então é um filme que se pagou, tá lá, tá na prateleira já do jovem clássico. O filme ele é baseado em fatos reais, né? Pegaram lá um livro e tal, e os personagens, né? Tem alguns ali que são baseados realmente em personagens reais. Como personagem principal, né? Como personagem principal, exatamente. Que é o Henry Hill, né? Que é o cara que desde a sua infância ele admirava esse estilo de vida dos gangsters, achava muito legal ali como eles viviam. E aí, não à toa, já muito cedo ele buscou entrar na máfia, começou a trabalhar ali, e aí ele começa a fazer parte de um grupo que é liderado ali pelo Paul, que é um poderoso mafioso ali do Brooklyn e tal, e ele começa a trabalhar pro Paul. Deste trabalho, o Henry acaba conhecendo o James e o Tommy, que acabam se tornando ali companheiros dele, né?
e juntos eles acabam fazendo uma escalada ao poder, à luxúria na máfia nova-iorquina e tudo mais, e é isso que a gente vai acompanhar, a história do Henry Hill. Dan, diz pra gente então, Os Bons Companheiros tem a digital ali do Scorsese, né? Mas não é só isso, ele já reúne aqui um time de peso ao redor do filme, então diz pra gente quem que compõe essa ficha técnica. Bom, ficha técnica básica do filme, a gente pode citar aí, obviamente, o roteiro também, né, do Scorsese, com o Nicholas Pileggi, e o Nicholas Pileggi foi o autor do livro, né, um livro que chama Wise Guys, que é até um termo usado lá durante o filme, Wise Guys, que da história real dos caras e tal, e o Nicholas Pileggi viria a escrever também um outro livro e roteirizar junto com o Scorsese, né, o filme, um outro filme do Scorsese, que é o Cassino, né, que veio 5 anos depois, né. E eu até descobri na pesquisa que o Nicholas Pileggi foi casado com a Nora Ephron. Então o Nicholas Pileggi estava fazendo roteiro de filme de máfia e a Nora Ephron tava lá nas comédias românticas, né, tal, grande diretor e roteirista também. O que era esse jantar de domingo, né? Não. Acho que era até tranquilo, mas tipo, é legal que cada um tava num lado, é bem legal. Acho que eles estavam falando de negócios, né? Tipo, como ganhar dinheiro em Hollywood, cada um vai pra um lado. Mas a fotografia do filme é do Michael Ballhaus. O Michael Ballhaus já tinha até sido indicado ao Oscar por 2 filmes, né? O Nos Bastidores da Notícia e o Suzy e os Baker Boys, quando ele fez aqui Os Bons Companheiros. E mais tarde ele viria a ser indicado pelo Gangues de Nova York, né? Que ele também fez com o Scorsese. E ele também já tinha feito, quando ele fez Os Bons Companheiros, ele já tinha feito A Última Tentação de Cristo com o Scorsese, né? E a montagem, claro, Thelma Schoonmaker, que, graças a Deus, faz tudo que o Martin Scorsese faz. Ela tá lá montando os filmes dele. Merecia um podcast só pra ela, inclusive. E ela já 4 vezes oscarizadas, então uma parceria duradoura e absolutamente genial mesmo. Premiada com toda razão, porque o trabalho... E merecia um Oscar recente pelo Irlandês, que ela fez recentemente com ele. Então, temos Schoonmaker sempre nos nossos corações. Merecia, de fato, um podcast só pra ela. É verdade. Então, exatamente. Ela é muito foda e tal. E aí, no elenco, a gente tem, obviamente, o Robert De Niro, né? Que, inclusive, tem uma entrevista do Scorsese que ele fala que Os Bons Companheiros só ganhou, né, grana lá, só recebeu a grana pra ser feito quando conseguiram confirmar o De Niro no elenco, né? Porque ele já tinha feito Era Uma Vez na América, Poderoso Chefão 2, o próprio Caminhos Perigosos do Scorsese, sempre com esse, né, só pra citar os filmes de máfia aí, né, dessa área, vamos dizer assim. Sempre falando de Oscar, mas vou ter que dizer, ele já tinha ganho 2 prêmios do Oscar, o De Niro nessa época, né? Ele tinha ganho pelo Poderoso Chefão 2, o prêmio de ator coadjuvante, e pelo Dor Indomável. Então ele era já um gigante, né? O De Niro, está natural que eles estivessem aguardando só essa confirmação aí pra dar o sinal verde. Exatamente, não, perfeito, assim, e eu acho maravilhoso como que, né, tipo, o histórico dele só de filmes de máfia, né, pra ficar no gênero é maravilhoso, mas claro, tem coisas brilhantes em tudo que é lado, assim. Aí, claro, o protagonista é o Ray Liotta, né, que infelizmente faleceu esse ano, inclusive, né, em maio desse ano. Sim. Inclusive tem filme dele pra ser lançado ainda, vamos ver, né, como que vai ser. Mas enfim, faleceu jovem e tal, como protagonista. A gente tem o Joe Pesci, que também já tinha feito Era Uma Vez na América entre filmes de mafioso e o Toro Indomável, né, também. Tem a Lorraine Bracco, que é uma co-protagonista praticamente, né, afinal de contas ela narra lá. Ela já tinha feito Perigo na Noite, por exemplo, e viria fazer depois o Família Soprano, né, a série Família Soprano. Aí a gente tem também o Frank Vincent, que também tinha feito filmes como o Toro Indomável e depois vinha fazer o Cassino, né, com o Scorsese, também tá na Família Soprano. Temos o Paul Sorvino, que faz o Paulie, né, o personagem com o mesmo nome, né, que se chama de Paulie, que também já tinha vários filmes e tal, e também faleceu esse ano, inclusive faleceu em julho agora. Temos, e aí dá pra citar ainda, além de muitos atores, claro, o Samuel L. Jackson, que tem uma participação muito breve e rápida, mas só depois desse filme que ele viria fazer papéis mais marcantes, vamos dizer assim, ou mais... se tornaria, né, a figura que ele é. Samuel Jackson já foi com o Tarantino, a parceria dele que rendeu os personagens mais marcantes, provavelmente. Isso. No começo. Exatamente, mas é isso, tá no filme lá, rapidinho, enfim, né, o único personagem negro do filme, inclusive, diga-se de passagem, e dá pra citar também a Catherine e o Charles Scorsese, né, Sim. que fazem os pais do Tommy, né, que são os pais do Scorsese que eles participam de alguns filmes, né, do Scorsese, e aparecem lá numas cenas até bem curiosas que a gente pode comentar, né, principalmente
a mãe dele, né? Exatamente. E eu acho que é interessante, né, da gente só posicionar esse filme na história, né, porque a gente falou muito aqui sobre Oscar também, né, o André trouxe isso pra gente. Os Bons Companheiros, ele foi indicado a melhor edição, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor direção e melhor filme, mas ele só venceu a categoria de melhor ator coadjuvante com o Joe Penske, né, então, assim, o filme foi muito indicado, mas levou um prêmio só. Então, só pra ter uma noção do tamanho desse filme, que é considerado um dos grandes filmes de gangster que a gente tem, né, na história do cinema, assim. Então, não à toa, né, um filme que foi muito visto e reconhecido, né, pela academia e tudo mais. Uma coisa que eu tava pesquisando, eu não achei nada que, tipo, linkasse, e provavelmente é só uma coincidência, talvez, mas eu achei, ou não, ou eu sou burro e não sei, mas tipo, é engraçado o Goodfellas, tipo, né, a própria pronúncia e a própria combinação combina com Godfather, né, tipo, Goodfellas, Godfather. E não sei se isso foi super planejado e tal, mas eu acho muito legal porque é bem isso, tipo, o Godfather, né, o Poderoso Chefão é assim, o pessoal realmente poderoso e tal, e aqui a gente tá falando de pessoas poderosas, mas mais do nível da rua, mais da base da pirâmide aí dos mafiosos, né, assim. Você tem nos Bons Companheiros talvez alguns dos soldados, né, do mundo da máfia, enquanto no Poderoso Chefão você acompanha aquela questão da família mesmo, talvez por isso que os Bons Companheiros talvez sejam um trabalho bem mais dinâmico, né, assim, na forma como explora aí todos esses conflitos que passam ao longo do filme. Vocês comentaram aí dos pais, dos Scorsese, né, e eu acho legal porque, assim, é um filme que eu considero talvez o trabalho mais arquetípico do Scorsese, no sentido, né, de ser o filme mais scorsesiano, por assim dizer, dele. Quando as pessoas pensam no Scorsese, certamente esse é o filme que vem na cabeça de muita gente, sei lá, o próprio Cassino, e que tem várias semelhanças com ele, não só o roteirista, mas muitas outras também, e outros mais. Então, é um trabalho profundamente pessoal para os Scorsese, né, e eu acho que isso fica bem claro no filme. Ainda que seja uma adaptação, ainda que, aliás, praticamente todos os filmes do Scorsese, não todos, mas quase todos sejam adaptações literárias, etc., ele consegue trazer esse elemento muito, muito humano, muito dele, né? Muito, muito próximo e muito pessoal, e isso não tá só no fato dele ter escalado pai e mãe para participações. Eu acho que é na própria sensação de pertencimento, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas essa ideia de alguém que é muito apaixonado por um universo e cada vez mais é inebriado por eles. O Scorsese, com o mundo do cinema, é meio isso também, não só com a máfia. É engraçado, porque vocês começaram já fazendo essa ligação, né, do Poderoso Chefão e dos Bons Companheiros, e é engraçado porque, assim, além de você ter essa semelhança, tipo do De Niro, por exemplo, que trabalhou nos dois, a gente tem aqui dois diretores, né, que tem essa vivência italo-americana, né, porque o Scorsese, e aí eu acho que é uma das coisas que a gente vê no filme, é justamente essa ideia de que ele trata tudo de uma forma ali muito palpável, assim. É isso que o André tava falando, assim, o fato dele ter crescido e ele ter vivido no Brooklyn, e aí ele coloca os pais pra trabalhar e tal, é muito parecido com o que o Coppola fez, né, no Poderoso Chefão também, tipo, no Poderoso Chefão tem o pai do Coppola, tem o irmão, a filha, não sei o que, tá todo mundo lá, e aí aqui a gente tem uma coisa meio semelhante, assim, então essa ideia de você trazer a ideia da família, mas trazer também essa coisa da familiaridade, eu acho muito interessante, porque é aquele lance, a gente tá vendo filme de gangster, e essa dualidade que eu acho muito interessante, que é muito bem trabalhada, tanto no Poderoso Chefão como aqui, mas o Scorsese, ele tem uma característica muito forte dele, que é os filmes focados, né, nos personagens e nessa montagem dos personagens. Então, quando a gente olha pra esse filme, a gente vai conhecendo o Henry e vai pegar desde a infância do Henry, o desejo dele e tudo mais. A gente, às vezes, se afeiçoa por aquele personagem, só que o Scorsese, ele dá uns cortes que ele meio que fala assim, ó, você tá se afeiçoando por esse cara, mas calma aí, a gente tá falando aqui de criminosos, entendeu? Então não é só, olha só que legal, que maravilha que é essa vida, não é só isso. Porque aí ele filma de uma maneira tão inebriante que, assim, tudo é muito envolvente, né? Mesmo que é muito errado. Sim. E eu acho que é isso uma das coisas mais geniais do cinema dele. É muito raro o Scorsese fazer filmes sobre pessoas perfeitas ou pessoas ideais, assim. Os personagens dele são sempre muito quebrados pelo passado ou pelo presente.
enfim, são sempre muito perturbados por alguma coisa ou por um meio. É muito difícil você olhar para um personagem dele e dizer, que cara sensacional. Você acha sensacional acompanhar, mas se você for parar para fazer um julgamento mínimo ali de qualquer coisa, você já começa a ver tudo errado. Mas ele realmente faz do jeito que você tá ali dentro desde o começo. Eu gosto muito, assim, tem uns momentos que são quase não, são cômicos, né, assim, principalmente no começo, né? Então eu gosto muito dos cortes, assim, do tipo, sabe, assim, o do carteiro, né? Tipo, ele fala, falou pra não pegar o carteiro. Corta e o cara tá sendo espancado. Estão espancando o carteiro pra não entregar a carta da escola do moleque. Tem uma que eu adoro, que é tipo, é quando ele tá pra voltar com a esposa, o Paulie fala pra ele, já no meio do filme, né? O Paulie fala pra ele assim, você precisa voltar com sua esposa, a gente não é animal, né? Você não vai ficar com seus amantes e tal. E aí ele fala assim, vai pra Flórida descansar, aí corta a Flórida, o cara tá espancando um outro cara. Exato. Tá relaxando na Flórida, tipo. Mas eu achei maravilhoso, assim, esses cortes. E tem um outro que tem a ver com isso que você falou, André, uma outra coisa que acho que ele faz umas 2 vezes no filme, pelo menos, que é o famoso quando você corta, né, a cena, mas o som continua da cena anterior. Então tem um que é assim, é a esposa dele gritando, né? Ela tá, tipo, revoltada, chorando e tal, e corta e você continua ouvindo ela gritando, mas eles já estão no outro momento, assim, por um segundinho, assim. E isso é muito bom, porque, tipo, isso traz essa coisa de quanto essas coisas estão ecoando, né, na história, estão ecoando na vida dele e tudo mais. Eu acho legal, até só pra gente trazer um pouco de linguagem técnica, né, porque na edição, é isso que o Dani falou, o pessoal chama de J-Cut ou L-Cut, né, porque na edição, a diferença do J pro L é justamente a perninha, né, que tá ou pra esquerda ou pra direita. E aí, como na primeira faixa, quando você vai editar qualquer vídeo hoje, você abre aí qualquer programa de edição de vídeo, geralmente a imagem fica em cima e o som fica embaixo. Então quando a gente fala de um J-Cut, por exemplo, a gente está falando que na parte de baixo, né, ele forma um J, ou seja, primeiro entra o som, depois vem a imagem, né? Então você tem uma montagem ali de que vai entrar o som da cena que está por vir, só que você está vendo uma cena anterior. E o L-Cut é justamente o oposto, é tipo, você tá indo ali, você tá vendo uma cena, só que daí o som ainda é da cena anterior. Então tem essa diferença técnica, assim, né? Só para as pessoas saberem mesmo. E é legal que, na verdade, assim, a gente entrou já nessa questão técnica, assim, estilística do trabalho de vocês. Ele é um diretor, de modo geral, muito extravagante, no sentido do uso extensivo aí de raccord, né? Não só o L-Cut e o J-Cut e outras técnicas mais de edição e tal, mas raccord sonoro, né? Essa coisa de uma cena, justamente de ligações entre uma cena e outra, gruas, assim, acompanhando o personagem, entrando em lugares. Justamente, isso tudo não é só bobagem, não tá só ali de maneira assim, pra parecer, né? É uma questão realmente que ajuda nessa composição que a gente mencionou de colocar você realmente dentro daquele mundo que pode ser tão alucinógeno, né? E também profundamente perigoso. Então, justamente, tem esses cortes secos entre uma cena do personagem dizendo uma coisinha suave, simples e tal, pra alguém sendo espancado. Tem um efeito cômico e às vezes tem um efeito assustador também, né? Porque tem aquela cena que eu acho das melhores do filme, que é quando o personagem... A gente tá falando de spoiler aqui, né, gente? Então, o personagem do Joe Pesci ele morre, né? Ele é assassinado. E é uma cena que, assim como... Vai se repetir essa cena em outros filmes do Scorsese, no irlandês, tem uma cena igualzinha. Mas nessa cena é legal que, assim, tá tudo meio calmo, assim, tá, o personagem entra no lugar... Quem viu filmes de máfia, quem viu pelo menos um de máfia antes de ver esse filme, prevê o que vai acontecer, claro, mas se você não manja, por assim dizer, do gênero e tá ali de boa, achando que o cara vai só ser apresentado uma casa, uma reunião ali pra ele, e de repente corta do ponto de vista do cara pro lugar vazio pra cara dele sendo explodida, assim. Então, esse trabalho mais chamativo com a linguagem do Scorsese é bem presente nesse filme, é por isso que eu disse e repito que esse é um dos filmes dele, se não o mais característico, assim, que é a assinatura dele mais forte. Sim, exato. E eu acho que até isso é uma coisa interessante de se observar, que é justamente essas brincadeiras que ele faz com a velocidade do filme, né? Tem vários momentos que ele muda esse tipo de velocidade. E a gente tá falando de um filme de praticamente 2 horas e meia, né? Então, é interessante como ele consegue
manter a atenção do espectador no filme, justamente brincando com essa variação. O primeiro ato do filme, né, todo, onde a gente está sendo apresentado a infância do Henry, como ele foi introduzido a esse mundo dos gangsters e tudo mais, é um momento ali de lentidão, assim, é quase uma contemplação, é quase uma nostalgia mesmo. Ele trabalha muito com cores, assim, até mais pastéis, né, então ele faz uma coisa bem nostálgica mesmo. É um deslumbramento ali, né? Deslumbramento, exatamente. Tem uma cena muito boa que é logo que ele tá falando sobre o Paul, né? Assim, tipo, o Paul é isso, o Paul é aquilo, ele tá falando sobre o Paul. Cara, a câmera vem vindo num zoom muito lento, chegando perto do Paul, que tá comendo, tipo, sei lá, um sanduíche ali, tá comendo alguma coisa. Então, tipo, é uma coisa muito assim, é disso mesmo, desse deslumbramento. E ele chega ao ponto de pausar uma cena, né? Porque logo quando o Henry, adolescente, explode aquele monte de carro, ele congela a cena pra falar, viu, os garotos do bairro levaram as compras da minha mãe por respeito e tal. Mas ele chega a esse ponto, tipo, querendo mostrar as conquistas dele, como ele foi se escalando, né, dentro dessa comunidade e tudo mais. Então tem um quê nostálgico mesmo. E aí é interessante, porque ele vai trabalhar justamente assim, paleta de cor de uma forma muito mais tradicional, as tomadas são todas mais lentas e tal, é justamente para você, espectador, ir entrando dentro daquela família devagar e tudo mais. Isso é muito bacana, essa troca de ritmo, sabe? Sim, sim. Os 30 minutos finais é um outro filme, né? Tipo, é outro filme, parece outro filme, porque, e aí eu acho interessante assim, tudo bem, ele começa a traficar drogas, né? Mesmo com o Paulo falando pra ele não traficar drogas. Outro paralelo até com o Poderoso Chefão aí, dá pra pensar. Mas a questão é, ele tá lá traficando drogas, tá usando drogas. Então tudo na vida dele tá mais acelerado, não só pelo uso da droga, mas porque o dia a dia dele, né, deixa de ser aquele dia a dia mais tranquilo, mais do coisa do tipo, resolve aqui, outro problema e tal, as coisas vão acontecendo. Tá mais acelerado. Acho que tem a ver com época também, porque você já tá nos anos 70, ele saiu da cadeia e tal. Mas eu também fiquei pensando, tipo, também, de certa forma, é um pouco acelerado o dinheiro que tá chegando pra ele, né? Porque o tráfico de drogas é muito mais grana, então o cara tá ficando muito rico. Então eu também vejo como uma forma de dizer, o cara tá loucão e a coisa tá correndo, o dinheiro tá correndo. Não, né? E tudo muda, a trilha muda, né? Você entra com um rock ali, fica um... Tipo, uma coisa, tipo, você tá pilhadão que nem ele, assim. Você olha pro Henry, o Henry tá suado, tá pálido, você vê que é realmente outro ritmo, outra coisa. Funny. Really funny. What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy. What do you mean? You mean the way I talk? What? It's just, you know, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? What? Just, you know, you're funny. You mean, So? well, let me understand this, because maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. Well, I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? I make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? É um caso perfeito de um filme que acompanha formalmente, né, o compasso da narrativa. Então, no momento que a coisa exige uma contemplação, um deslumbramento, uma calma nesse começo, ele tem, mas se você for observar a minutagem, é um filme que não demora muito também a introduzir o personagem no meio daquela violência toda. Assim, eu assisti esses dias para essa conversa. Se você for observar, o filme coloca o personagem já ali como Ray Liotta, né? Tem a transição para ele adulto, entre 15 e 20 minutos de filme. Então, assim, o primeiro ato dele é relativamente curto, levando em conta que ele tem 2 horas e meia, quase, de duração. Sim. Então, ele sai desse compasso mais lento no começo para uma narrativa inebriante, assim, de novo, e a coisa vai ficando cada vez mais frenética, os planos vão ficando... Tem um plano de sequência genial dentro do restaurante lá. E tudo culmina, assim, pra mim, na cena que estabelece o tom mais forte, assim, mais violento do filme, que é aquele momento clássico do Funny How, né? Ah, sim. Que é talvez a cena... é difícil pensar numa cena mais importante desse filme, porque tem 10, 15, 20, sei lá, cenas memoráveis, mas a cena do Funny How talvez seja o melhor diálogo, é o mais icônico, que é quando
a gente vê até onde vai, ou pelo menos é testado, né, com relação ao humor do personagem do Joe Pesci, que tá ali contando uma piada, pra quem não lembra, né, da cena, tá ali contando uma piada, tá contando a história dele, uma coisa engraçada, todo mundo rindo, o Ray Liotta rindo, o Harry, né, rindo bem mais do que todo mundo, ele tá bem eufórico com a história, e quando o outro termina, ele fala que ele, você é um cara engraçado, você, you're funny, e o outro começa a dizer, engraçado como assim? E aquilo vai ficando tenso, e é uma cena de, sei lá, 4, 5 minutos, mas vai crescendo, você fica nervoso, e mesmo quando o personagem do Joe Pesci, não, tá, é brincadeira e tal, ainda fica aquela coisa, não é brincadeira não, ele pode até agora estar assim mais de boa, mas ele é um cara que, tanto que na mesma cena ele quebra um copo, sei lá, na cabeça do dono do restaurante que vem cobrar a conta, né? Então, exato. Acho que dessa cena em diante a coisa já ganha outra figura e o filme vira quase que outra coisa mesmo. Tem duas coisas que eu acho que é legal citar, assim, que são percepções minhas, assim. Primeiro, acho que o abajur tem no restaurante que depois se repete em algumas outras cenas, que ele é meio... Tipo, ele tem um aspecto bem de sangue, né? Do vermelho sangue mesmo. Parece que é acabado de matar alguém ali, né? E o sangue tá escorrendo pelo abajur. Exatamente, acho maravilhoso isso, essa escolha, essa coisa, essa estética, ele cria esse sentimento e tal. Aí tem até uma fala, né, do Tommy, que ele fala, tipo, você me delataria, né, não sei se pra polícia, mas ele fala, você me deporia contra num tribunal, tal, que é o que vai acontecer, né? Então essas previsões bem típicas, né, de primeira cena de um filme, né, começo de filme, que você tem um momento em que você dá uma dica, né, do que pode acontecer ao longo da história e tal. E uma coisa que eu tenho essa sensação é que a risada que o Henry, né, o Ray Liotta faz no começo e depois também naqueles momentos que o Tommy briga com aquele garçom, que ele acaba matando o garçom, tem alguns momentos assim, que a risada dele é uma risada meio forçadona. Então ele tá se esforçando muito pra rir muito, pra mostrar que ele tá dentro daquele lugar, mas ele precisa esforçar porque ele não é naturalmente pertencente, né? Ele é uma pessoa que tem essa diferença e que isso vai desenvolver, né, ao longo de todo o filme, né, que é o centro, né, do filme, assim. Tanto que quando ele é jovem, aí chega aquele cara que ele fala, né, a primeira vez que eu vi uma pessoa que tinha tomado um tiro e tal, que ele pega as toalhas e tudo mais, aí tem um cara lá que vira pra ele e fala, você gastou aí, sei lá, 4, 5 toalhas limpas com esse cara, pelo amor de Deus, tem que te ensinar ainda muita coisa e tal. Tipo, esse impulso dele, a gente vê ele tendo esse impulso depois em outros momentos do filme, né, inclusive quando o Tommy mata aquele garoto lá que fala pra ele, né, vai se ferrar, Tommy, não sei o que, ele mata o garoto lá. Depois de ter atirado na perna Depois de ter atirado, exatamente. E a reação do Henry é a mesma, né, ele corre pra ver o tiro no pé e fala, pega alguma coisa, chama alguém e tal. Então, assim, ele sempre teve essa atitude, né, a gente sempre teve essa construção do Henry. E dessa cena do Funny How aí, né, que é feita, eu acho que tem algumas coisas interessantes, assim, pra gente observar. A primeira é que praticamente a introdução desse Tommy adulto, porque até então a gente tinha tido uma introdução rápida do Tommy na adolescência ali, mas a gente não vê muito ele, não vê ele falando, nem nada assim direito, né? E aí aqui agora a gente tá sendo introduzido ao Tommy adulto. E aí essa cena traduz muito do que é o Tommy, então ela vai fazer isso. E o interessante dessa cena é o seguinte, essa cena ela não estava antes prevista no roteiro. Isso foi uma história que o Joe Pesci ele contou pro Scorsese que aconteceu com ele. Só que era um papel oposto. Ele tava no lugar do Henry nesse caso, sabe? Só que daí era o John Pesci mesmo, sentado, e um cara começou a questionar ele. Você acha que eu sou engraçado? Engraçado como? Pareço um palhaço, sei lá o que e tal. E aí o Joe Pesci contou isso pro Scorsese, e o Scorsese falou, cara, a gente tem que gravar isso, porque isso vai traduzir muito quem é o Tommy, esse cara imprevisível, esse cara que todo mundo fica profundamente agressivo, né? Profundamente agressivo, exatamente. E aí tem outra coisa que daí é do brilhantismo do Scorsese, que, né, é um dos maiores diretores que a gente tem na história do cinema, que o Scorsese ele é um cara que gosta de deixar os atores muito à vontade na hora de interpretar. E uma das coisas que o Scorsese inclusive incentiva é o improviso. Mas não é o improviso solto de simplesmente vai lá e faz o que você quiser, não é isso. É o improviso de você segue o texto que foi te dado,
mas você pode ir acrescentando coisas aqui. E essa cena é muito isso, porque como veio a ideia do John Penske, e essa cena é praticamente a cena que deve ter dado o Oscar pra ele, né? Porque é de um brilhantismo, assim, inacreditável. E aí, a gente tem aqui justamente essa cena em que o John Penske, no caso o Tommy, vai contando essa história, tá todo mundo rindo. O Scorsese, ele posiciona a câmera de uma maneira onde a gente tá sentado junto da galera ali, a gente tá junto da mesa, porque ele fecha bem o quadro, né? Uma câmera um pouco mais fechada, a gente tá junto com eles ali, e você vê o tempo todo a galera rindo do que o Tommy tá contando e tal. E a história que o Tommy conta já é uma história de violência e de resistência, porque ele tá contando a história, tipo, de que ele viu um policial e aí virou pro policial e falou que vai pra casa comer tua mulher, não sei o que, eu não quero saber de você aqui. O cara deu porrada nele, ele desmaiou, e aí quando ele acordou, o policial olhou pra ele e falou, pô, você acordou? Ele falou, meu, você ainda tá aqui, você não foi ainda pra casa comer tua mulher? Go fuck your mother, go fuck your mother, acho que é isso que ele disse. Go fuck your mother. Então, ele tá contando uma história de violência e ele tá contando uma história de resiliência, né? Ele tá querendo se promover ali. E aí, quando ele faz essa brincadeira com o Henry, gera um estranhamento no espectador, porque minutos antes a gente tá vendo o Henry conversando ali com o James, né, que é o personagem do Robert De Niro, e eles estão planejando o assalto e tudo mais, e você sabe já que o Henry é um cara importante, que é amigo do James e tal, e aí quando vem esse cara, esse Tommy, que começa a virar pro Henry e falar, meu, o que você tá achando muito engraçado e tal, você como espectador fica estranho, tipo, caraca, o herói aqui, né, o personagem principal tá sendo intimidado de uma maneira tão grosseira, tão violenta. Quem que é esse carinha aí que tá vindo falar isso? E aí tem a risada, não sei o que, tem a quebra, que é de novo aquele lance de que o Scorsese, né, ele sempre vai fazer esse racha do tipo, ó, você tá achando divertido? Mas estamos falando de pessoas violentas, a gente tá falando de criminosos e tal. E aí em seguida a gente tem a cena em que o Tommy quebra o copo na cabeça de um cara que vai cobrar ele. E ali a gente tem também uma outra observação, que é justamente a atuação do Ray Liotta, porque o Ray Liotta, enquanto ele tá sendo intimidado pelo Tommy, ele demonstra tá meio sem graça, não sei o que, mas ele entende que é uma piada do Tommy, tanto que ele quebra depois dessa piada. Agora, quando o cara vai até o Tommy pra cobrar, fala, viu, você tá me devendo 7 mil aqui, o Scorsese dá um take ali, só no Henry, olhando pra aquela situação, o Henry já tá com outra expressão. Ele já sabe que aquilo tá provavelmente em alguns segundos alguém vai levar tiro, um copo na testa, que é o que acontece. Exatamente, tipo, ó, esse carinha aqui fez merda, né? Esse carinha tá, não devia ter vindo aqui cobrar isso agora e tal. Então ele já percebe isso. Então isso é muito interessante. E esse negócio também que o Dani falou sobre a frase, né? Porque o Tommy, depois que ele faz essa piada, tá todo mundo rindo, o Tommy solta a frase que ele diz é a seguinte, putz, eu penso muito em você, Henry, e talvez você se abra em um interrogatório. É isso que ele fala pro Henry, que é o que vai acontecer. Só que a gente também já tinha tido isso um pouco antes, quando o James, né, o James vai receber o Henry lá quando ele é preso pela primeira vez, e aí o James vira pro Henry e fala assim, ó, eu tô muito orgulhoso de você e tal, porque você agiu de uma maneira certa, porque você aprendeu 2 coisas, que é, você nunca deve delatar ninguém, você não deve trair seus amigos e tal, que é o que o Henry vai fazer também lá na frente. Ou seja, essa frase vem justamente dos 2 companheiros dele, que são os caras que vão ficar com ele ali mais pra frente. Então essa cena, tipo, ela meio que fecha, né, um pacote que diz muita coisa ali, né? Isso é muito legal, realmente. E tem, logo em seguida, né, assim, na sequência, eles têm a cena na casa da mãe, né, do Tommy, que é a mãe do Scorsese e tal, e logo em seguida vai ter a cena que vai complementar aquela introdução do filme. Por quê? Porque tem a introduçãozinha rápida, né, que até um desavisado também se assusta com ela, né, uma pessoa que nunca viu um filme de gangster, ou que não sabe o que é um filme de gangster, tipo, porque os caras estão no carro, daí ele fala, o que aconteceu, né, que furou o pneu, sei lá e tal, e aí tem um cara na porta-mala. Mas aquela cena é no momento em que o Scorsese faz o close no Henry, né? Você tem o clássico, né? Tipo, o rosto dele metade vermelho e metade na sombra, né?
Ou seja, ele tá metade inserido, né, sabe assim, é pra mostrar essa dúvida. Enquanto todos os outros estavam com o rosto todo iluminado, né? Isso que é a diferença principal. Isso. Mas depois, quando a gente volta pra essa cena, porque essa cena praticamente se repete, né? E quando você volta pro momento que eles estão realmente lá enterrando o cara e tal, tem uma hora que a cara do Henry fica inteira vermelha, fica até meio desfocada, assim, meio tarde, é gritante, assim. Então é como se ele tivesse mostrando assim, foi nesse momento aqui, especificamente, que o cara entrou de vez na máfia, no sentido de que, tipo, não tem volta, enfim, ou se for o pensamento da culpa, né, do vermelho da culpa católica e tal, que é muito presente nos filmes do Scorsese, daí a gente tá falando dele também invadido pela culpa e se dando conta de que, sabe, assim, se dando conta de que ele realmente vai conviver com esse sentimento de culpa, vai se sentir deslocado naquele ambiente porque ele não dá conta. Mas vocês tocaram em 2 pontos aí que eu acho interessante, assim, primeiro essa questão realmente da risada, só voltando um pouco pra cena, por exemplo, a risada do Ray Liotta e da maneira como ele, enfim, faz aquela coisa forçada, não só a risada é forçada, como a cara que ele faz é forçada, né, assim, segurando, parece que ele tá fantasiado de caricatura, né, de um mafioso, assim. E é justamente isso que eu acho que torna o cinema dos Scorsese tão fácil de você se conectar, porque mesmo que você não tenha nenhum conhecido meu tenha qualquer tipo de relação com máfia, você sabe o que é, todo mundo sabe, quase todo mundo sabe o que é, tá querendo se inserir em algum grupo, ou querer fazer parte de alguma conversa e tal. E nessa cena que ele justamente posiciona a câmera de uma forma que você tá ali sentado, bem próximo aos personagens, ouvindo aquela história de maneira bem próxima e até meio banal, e de repente você tem aquele confronto ali, é justamente os Scorsese puxando o tapete do público também, né? É aquela coisa de você, opa, lembre-se bem que você ainda é uma figura estranha, porque quer dizer, mesmo que aquilo seja uma piada, e a gente sabe bem que é uma piada peronomútil, né, como diria meu pai, mas assim, mesmo que você que seja uma piada, no fim das contas, ela não teria sido feita com alguém que já faz parte daquela brincadeira, quer dizer, acaba sendo como um teste mesmo, né, com alguém que tá ali de fora, que é um outsider. Então essa ideia de você uma hora tá se sentindo o máximo ali, tá tipo, no meio do mundo de mafioso, que você tem que fazer parte, mas tem aquela lembrança de que você tá ali o tempo inteiro. E aí, a maneira como o filme vai crescendo e o personagem vai também crescendo no poder, é legal porque justamente ele sai de alguém que era um outsider daquele mundo, vai se tornando realmente uma parte cada vez mais central naquilo tudo, até que culmina realmente nessa coisa dele delatar todo mundo, e ele mesmo vai passando por situações, vai fazendo coisas que no começo para ele eram outras pessoas que faziam, né? E eu acho que talvez seja um dos personagens mais interessantes, mais bem desenvolvidos da carreira inteira do Scorsese. Sim. E lá no terceiro ato, pra mim, é aquela coisa toda do envolvimento dele com droga, o fato dele ser preso e sair da cadeia atrás do resto de cocaína que ficou dentro de casa, tudo aquilo pra mim já demonstra que ele tá no outro ponto, assim, outro patamar já da vida dele. Parece que aquele momento do começo passou, assim. Se antes a preocupação era fazer parte de um mundo, ali você tem já a decadência do mafioso, que é um arco clássico, não é que ele seja um arco revolucionário, é um arco clássico que o Scorsese trabalha muito bem, trabalhou em vários outros filmes dele, de ascensão e queda, né? É um arco clássico da cinebiografia mesmo, e que é legal justamente você ver como uma coisa que era preocupação no começo, no final realmente se torna um fato, assim, tipo, ai meu Deus do céu, não, só quero vender o resto de cocaína que eu tenho aqui, e nem essa cocaína eu tenho mais porque a minha mulher botou na privada, enfim. Então eu acho que é outra cena que eu acho maravilhosa, porque assim, é cômica e os dois chorando. Os dois chorando e ele triste, meu Deus do céu, nossa, por que você fez isso? E ela, eles iam revistar e iam achar, é muito escandaloso, eu acho muito bom. É um paralelo legal também, assim, que tem, no começo tem uma cena em que entra a polícia na casa, ela tá lá e ela recebe a polícia numa boa. Por quê? Porque ele era da máfia clássica, então assim, ele tava protegido, ela não tinha medo nenhum de a polícia entrar na casa. Quando ele entra no tráfico, aí é outro nível, né? Aí é outra coisa, daí tipo a polícia ela nem entra, a polícia tá na porta, sim. A mulher desesperada já vai e joga tudo fora, quer dizer, também é um paralelo entre essas atitudes, né, que ela toma por conta dessa queda, né? Ele tá na sim. queda
dessa trajetória de criminoso que foi pro lado que justamente o cara indicou. O cara falou lá, não vai traficar droga, e ele foi e traficou. Não, e um parênteses dessa cena dela tranquila recebendo a polícia é a locução em off mesmo, né, da própria Karen falando assim, fulana recebe os policiais, mas, ela abre a porta e cospe no chão. Vocês acreditam? Ela cospe no próprio chão da própria casa. Tipo, ela fica indignada. Aliás, eu queria só dizer que eu acho a atuação da Laurie totalmente extraordinária, assim, acho que eu fico triste dela não ter feito outros trabalhos no cinema marcantes desde então, assim, acho que ela fez só Soprano, né, assim, na TV, mas no cinema eu não lembro, assim, de nenhum papel marcante dela nos últimos, sei lá, 20 anos, sei. E concorreu, né? Concorreu a atriz coadjuvante, inclusive, por esse papel. Então, realmente, ela é muito boa. Salute, Tommy. No more shines, Billy. What? I said no more shines. Maybe you didn't hear about it. You've been away a long time. They didn't go up there and tell you. I don't shine shoes anymore. Relax, will you, for crying out? What's got into you? I'm breaking your balls a little bit, that's all. I'm only kidding with you. Sometimes you don't sound like you're kidding. You know, there's a lot of people around. I mean, I'm only kidding with you. We're having a party. I mean, I just came home. I haven't seen you in a long time, and I'm breaking your balls, and you're right away you're getting fucking fresh. I'm sorry. I don't mean to offend you. I'm sorry, too. It's okay. No problem. Okay, salute. Now go home and get your fucking shine box. Motherfucking you fucking piece of shit! Você sabe que a sensação que eu tenho é que o Henry, ele é o famoso malandro, sabe? Assim, o cara que tem a lábia, que tem o carisma, que consegue as coisas com isso, como ele vai falando e tal. Porque tem um determinado momento ali em que a gente percebe, né, justamente ali como que as coisas vão se dando e como elas vão se construindo, em que a gente vê que o James e o Tommy são os caras da mão na massa. Porque a gente não vê o Henry matando ninguém. A gente vê o Henry batendo num cara que mexeu com a esposa dele e tal, mas nesse sentido, ele bate no cara violentamente e tudo mais, mas não mata o cara, ele jura o cara de morte. Por muito menos do que aquilo, o Tommy matou várias pessoas. É exatamente isso que eu ia falar. Pois é, se fosse o Tommy no lugar dele, o cara tava morto. O cara não ia ter chance nenhuma, assim. Então o Henry me dá essa sensação de que ele é o cara que ele quer ser o bom vivant, sabe? O cara que quer viver aquela vida de glamour e tal. E aí, isso é uma coisa interessante que o André tava falando sobre essa coisa dele ser meio que o outsider e tal, porque eu acho que a gente consolida o Henry como o cara da máfia justamente naquele plano sequência que eu acho sensacional, que é da primeira saída dele com a Karen, né, que ele leva ela pra jantar e tal. Concordo. Porque aquela cena, ele meio que demonstra um pouco também de quem é o Henry, de onde ele chegou. E por que eu tô dizendo isso? Porque quando o Scorsese faz todo esse caminhar com ele, né, faz um plano sequência longo, atravessando a rua, cortando a fila e tal, é quase que uma narrativa paralela com aquilo que a gente tá vendo, do Henry mostrando assim, eu sou alguém aqui, eu sou alguém dentro da máfia, eu sou alguém importante, eu sou alguém que não espera na fila mais, eu atravesso a fila, eu passo, né, pela cozinha, eu passo por todos os ambientes necessários, então eu passo pela cozinha, pelo garçom, eu vou chegar num ambiente onde alguém vai montar a mesa pra mim, eu vou cumprimentar todo mundo vai ser gentil comigo e tal, então eu construí esse status. Ali a gente vê que ele chegou no ponto que ele queria, que era ser esse bom vivant, né, da máfia. Então ele conseguiu o que ele queria. E ali a gente vê um Henry consolidado dentro desse ambiente, que era o ambiente de desejo dele desde o começo. Eu acho interessante também enfatizar que a cena do plano sequência, que é uma cena longa, inclusive, começa com um close que o Scorsese faz do Henry entregando a chave do carro pro manobrista ali. E ela fica já meio assustada, tipo, você tá dando a chave pra ele, mas não tem que parar em algum lugar? Ele, não, mais fácil, eu deixo aqui, o cara não vai fazer nada, eu cuido disso e tal. Então ele já mostra domínio completo da situação. Uma sensação de controle, de naturalidade com aquilo, né, e que já tá ali com a cabeça lá em cima, erguida, tem esse status de estar com a mulher do lado também, quer dizer, né, ele tá estabelecido ali, né, e daí tem esse plano de sequência brilhante mesmo, e daí quando chega lá na mesa, tem aquele plano mais aberto, a câmera abre, né, e mostra aquela suntuosidade do ambiente que ele tá. Mas é incrível, das melhores cenas do filme. E tem a interpretação dele, tipo, porque eles descem, né, entram num ambiente vermelho, tem essa coisa do
do descer de vez, né, pra uma coisa meio inferno, uma coisa meio, né, que tá presente nisso também. Né? Até porque do lado de fora, toda a fotografia do filme das cenas externas diurnas, elas são, é uma fotografia de tons pastéis, né, é aquele tom mais pálido, assim, nessas cenas da rua, e daí quando você atravessa o portão e entra naquele lugar, tudo parece que fica mais saturado, né? E dependendo de estar de dia ou de noite, tudo fica saturado e vermelho, e então é como se realmente fosse um lugar à parte daquele mundo urbano aparente. Sim, sim. Até uma curiosidade, a curiosidade assim, né? Talvez muita gente lembre, o Copacabana é um personagem em muitos filmes, né? Que é o bar, né? Tipo, filme pra caramba, que você tem filme com o nome dele, lá da Carmen Miranda, e até recentemente ele tinha fechado, né? Na pandemia ele fechou e esse ano ele reabriu. Acho que tem algum filme do James Gray que tem uma cena muito boa no Copacabana, eu acho que é o Estamos da Noite, e toca inclusive várias músicas, mas pelo menos umas 2 ou 3 em português, que é uma fase do James Gray que me lembra o cinema do Scorsese, e realmente não tem como não tá, né? Essa é uma locação muito, muito característica mesmo desse tipo de filme. E já mudou, acho que não sei se eles mantêm sempre o mesmo lugar, mas tipo, já mudou de lugar várias vezes em Nova York, mesmo o bar de verdade, mas acho que recentemente reabriu e tá lá, então até falei, nossa, acho que eu vou para Nova York em breve. Conhecer lá. Pois é. E você vê que a sequência dessa cena do restaurante e tal é justamente um L-cut, né? Porque a gente tem aquele cara que é tipo um músico, um comediante falando, e em seguida a gente vai vendo a cena do roubo, né? Que eles fazem, aquele grande roubo e tal, que eles tinham arquitetado um pouco antes. E a ideia é essa, é trazer pra banalidade também, né? Você mostrar que, tá ali, ó, eles estão roubando, você tá escutando uma piada, uma história, mas eles estão ali, estão roubando, já tá, né, dividindo a grana e tal. Então, assim, essa ideia do cotidiano é muito bem feita, é muito bem contada. Eu acho que esse que é um dos grandes charmes, assim, do Scorsese, e que volta até pro ponto que a gente tava falando no começo, sobre o lance da familiaridade, porque ele trabalha muitos aspectos desse filme dessa forma, assim, ele trata as coisas de uma forma muito natural, que você vai assistindo aquilo e vai falando, tá, tô entendendo já qual que é esse ambiente, né? Já tô conseguindo ver as coisas como vão acontecer. Inclusive quando a gente vê o próprio Henry falando assim, viu, as sextas era o dia das amantes. Tipo, é uma coisa, ele fala de uma forma tão, viu, sexta é dia das amantes, ok. E você que tá assistindo fica, caraca, como assim? E esse cotidiano é até textual, principalmente nas falas da Karen, né? Que ela fala, tipo, chega um momento que ele é um businessman e tal, e daí eu acho que é muito importante o que ela fala também, é a questão de que ele seria um blue collar, né? Que seria o proletariado, a pessoa que não consegue ganhar essa grana toda. Em vários momentos, né? O filme reforça isso, essa coisa de que se não for pelo crime, né, o cara não vai conseguir essa grana, ele não vai conseguir ter esse dinheiro, ter esse luxo e tal. E é interessante pensar lá no final, né, ele tá numa casinha até que bacaninha, tal, simpática, mas ele tá puto e ele sim, nessa queda, né, nessa trajetória de ascensão e queda, ele não mudou a essência dele no sentido de achar ruim ter uma vida comum e uma vida, o regular guy, né, tipo, ser um cara normal, porque a comida não é boa, porque ele vai ter que, né, vai ser tudo mais difícil e tal, né? E até porque naquele momento ele já se acostumou com a vida que ele estava sonhando, né? Quer dizer, não é como se ele tivesse já cansado daquela vida, não. Ele acaba tendo um choque de realidade quando a vida dele deixa de ser só luxo né, e aquela coisa frenética ali e tal, tanto que o filme tem uma desaceleração também, né, num certo momento ali. Ele nunca deixa de ser esse bom vivan, né? Nunca. Ele queria ser esse bom vivan, que é o que ele admirava lá no começo, né? Ele é adolescente, numa casa pequena, com um monte de gente, aquela família típica, né, do Brooklyn, assim, e aí ele vai lá e olha pros caras, os caras estão curtindo, estão comendo bem. Porque é diferente, né, daquela jornada que a gente acompanha em outros filmes, até do próprio Scorsese, que, por exemplo, o personagem tem uma fixação na questão da violência, né, gosta daquilo, e nesse caso não, ainda que ele entre num mundo que é violento, ele tem naturalmente que aderir a essa violência, ou na condescendência, ou ele mesmo batendo no cara, como ele faz ali naquela cena pra se provar e tal, no frente da esposa e tudo mais. Mas não é
a natureza dele. Não é a natureza de alguém que tem esse instinto psicopata, como é o caso do personagem do Tommy, né? Então, ou do próprio Jimmy. Que são personagens que têm a violência ali de maneiras diferentes, mas como parte do que eles gostam até de ser. E ele não, o que ele sente falta não é da violência ou da agressividade, o que ele sente falta é daquela vida boa ali, de um cara que tem tudo que quer e tem aquele luxo e se sente parte de da popular ali no meio da gangue, né? Falando em luxos, um comentário que eu preciso fazer neste momento. A casa que eles vão morar, num certo que é já anos 70 e tal. Jesus Cristo, que coisa mais brega, né? Nossa, eu fiquei com agonia. Falei, e as roupas ficam cada vez piores, né? Mas assim, a casa é aquelas casas que pessoas com rinite nunca vão poder morar numa casa. Aquele monte de tapeçaria, aqueles panos, aqueles negócios brega como fala, de zebra, de oncinho. Nossa senhora. Mas é isso, é o luxo da época. Me lembra um pouco as roupas e a direção de arte dos cafés, assim, que também tem essa jornada de ascensão em queda e tudo mais, mas ali talvez os ambientes sejam um pouco maiores, aquelas casas enormes que o Al Pacino compra, então ali tem uma coisa de mais espaço, mais amplitude. Nesse não, é aquela coisa que a sensação que você tem que é coisa demais, a informação demais, e aquilo dá uma agonia profunda. Eu também sinto isso. Não, é muito louco, porque, tipo, e é isso, a casa não é tão grande, então, tipo, dá mais agonia ainda, ela é fechada, assim, aquele negócio empoeirado, você só fica meio pegar aqueles aspirador pra dar uma limpada. Né? Vocês sabem que tem um outro aspecto que eu acho interessante também do relacionamento do Henry com a Karen, né? Que depois que a gente tem aquela cena do casamento, que eu acho maravilhosa também, né? O pessoal indo lá dando um envelope de dinheiro e tal. E aí tem um momento que ela fala, gente, e a bolsa lá que tá com os envelopes e tal. Ele fala, viu, aqui ninguém vai roubar não, pode ficar tranquila. Sim. Assim, isso, assim, toda a construção, né, do relacionamento dos dois, o fato do Scorsese em um determinado momento colocar a voz dela como essa voz off, né, numa clara intenção de tipo, vamos tentar aqui equilibrar um pouco o lado do Henry, o cara, né, que quer ser o bom vivant e mafioso e tudo mais, com uma pessoa, entre aspas, mundana, assim, né? Uma pessoa que quer uma família, que quer ter um marido ali e tal. Então ele tenta equilibrar esses dois universos ali quando dá essa voz pra ela. E ao mesmo tempo, desculpa te interromper, mas eu não posso deixar de dizer que ela tem um momento ali, que é a cena que ele agride o cara, você vê que existe uma certa sedução, né? Por parte dela com aquele jeito dele, né? Então, assim, rola essa coisa de, esse cara, ele tem esse jeitão que seduz ela e tal, que deixa ela excitada, assim, e também essa coisa de proporcionar um mundo de luxo, né, e tudo mais, mas claro que, por outro lado, ela não faz parte daquele universo, ela é, de fato, como você falou, uma pessoa comum, né, uma moça exato, normal. Mas sabe o que eu acho interessante? É que assim, a gente percebe quando o cara é um bom diretor e quando ele tá trabalhando com uma boa montagem, né? No caso aqui a Thelma Schoonmaker, né? Que tipo tá ali pensando o filme junto com ele, que é quando você tem todas as cenas do filme, ela tem um porquê tá ali. E ela reforça as mensagens que a gente tá recebendo e a gente vai conseguindo se conectar e entender cada vez mais o filme. Porque veja, depois que a gente tem a cena do casamento, que é uma cena clara, né? Os dois dançando, a câmera rodando eles, e eles rindo e se beijando e tal. Imediatamente depois tem um corte. A gente tá na casa da sogra do Henry e a Karen tá tendo uma briga com a mãe porque o Henry sumiu à noite, ele não ligou e tal. E a mãe dela tá indignada que ele não ligou. E aí começa uma briga, as duas gritando e tal. E o pai da Karen sentado no sofá, ele só observa aquela situação. E a mãe da Karen ali falando, imagina, porque ele não é judeu, e imagina o que esse cara vai fazer, não pode, tem que ter ligado com que tipo de gente é essa e tal. E ela meio que falando, não mãe, mas eu gosto dele, é assim, ele não se mete, é minha vida e tal. E aí quando o Henry finalmente chega, e aí a sogra toma a frente da Karen... Aí o Henry vira as costas e sai rindo. Porque ele fala,
isso daqui não é a vida que eu tava. Ele pega o carro e volta pra vida dele. Então veja, a gente tem essa brincadeira imagética mesmo, né? Que a Schoonmaker vai fazer junto com o Scorsese, do tipo, tô te mostrando um sonho, que é o casamento, vem pra vida real, que é tipo a sogra gritando que o cara não ligou, onde que ele tava e não sei o quê. E aí ele volta pro universo dele de gangster e tal, que aí eu faço o que eu quero e azar, não tem que dar satisfação pra ninguém e tal, entendeu? Sim. Até tem dar uma refletida assim na questão, porque na hora que ele vai conhecer, né, os pais dela, ele tá com a cruz, né, no peito, dela fala, esconde a cruz, eles são judeus, imagina, né, se eles verem que você é católico, não vão deixar, né, algo nesse sentido. E é o que ele faz o filme todo, né, tipo assim, ele tá sempre onde ele não pertence, ele tá sempre onde ele não se encaixa, né, assim. Ele tá sempre querendo esconder parte do que ele é, né, boa. Perfeito, exatamente, ele tá sempre na esconder, aí é muito simbólico, né, ele pega, botou lá a camisa pra não aparecer a cruz. Mas é interessante isso, porque a Karen começa a ter que fazer isso também, né? Porque depois a gente tem inclusive aquela cena dela no cabeleireiro ali com outras mulheres, e você vê ela completamente desconectada daquilo, incomodada com aquilo. Então ela começa a ter que entrar dentro desse mundo dele, que é não mostrar direito quem é, só que ela se incomoda demais com aquilo, ela fica desconcertada, aquilo ali não encaixa. E os closes, né, daquelas mulheres horrorosas, assim, tipo, as mulheres tudo esquisita, com as maquiadas, cabelo gigante, e tinha uns closes, tem até uma mancha, assim, na boca e tal, que é bem pra, tipo, mostrar esse incômodo, tipo, ela tá, tipo, gente, que é essa gente, que essas mulheres aqui? Eu acho muito legal, se a gente for comparar, mais uma vez, né, os Bons Companheiros com o Poderoso Chefão, né, você vê a personagem, por exemplo, da Diane Keaton, né, naqueles filmes, e ela como essa personagem feminina, ali nesse meio masculino, mafioso, violento e tudo mais, e como ela vai sendo cada vez mais sugada, né, cada vez mais sufocada, inclusive esteticamente, né, pelo entorno dela. E a personagem aqui da Lauren Bacall, esqueci o sobrenome dela, meu Deus, Bracco, né? Eu não sei o nome, desculpa. Bracco, né? Bracco. Eu acho legal que a personagem dela vai também sendo, vai acontecendo isso com ela também, só que de uma maneira diferente, porque ela me parece ser uma personagem também muito mais ativa, né? Tanto é que tem aquela cena icônica dele acordando quando ela descobre uma traição, ele acorda com ela apontando um arma na cara deles. A gente nunca veria a personagem da Diane Keaton no Poderoso Chefão fazendo algo desse tipo. Ela é realmente muito mais passiva naquele filme. E a personagem dela, a Karen, realmente é histérica e ajuda, às vezes chora também e tal, mas ela tem essa participação muito forte na história. Por isso que acho que é uma personagem que marca tanto, assim. O Scorsese não é tão conhecido por personagens femininas como protagonista nos filmes dele, é mais co-protagonistas e tal, então ele não é o forte dele, assim, personagens mulheres fortes, mas essa personagem dela nesse filme e a personagem da Sharon Stone no Cassino, eu acho que é uma das mais marcantes da carreira dele também, deixam essa marca, assim. A gente sai do filme, a gente não lembra só dos homens, a gente lembra bem dela. Exato. Perfeito. E essa coisa dela ser, né, mais, né, assim, tipo, dela ser mais ousada e tal, também coloca em risco mais as crianças, né, que é outra coisa que a gente até conversou, né, Rafa, não lembro agora que filme que foi, que a gente tava discutindo, que a gente fala sobre como tá tendo a briga lá e o foco vai na criança. Acho que sim. O Toro Indomável tem isso também, né? O Toro Indomável, mas acho que, enfim, tem outros filmes que é interessante, pô. Acho que tem as crianças e o garçom mesmo, né? Apesar do cara fazer uma burrice, porque o cara xinga o outro que já tinha tirado no pé dele, mas enfim. Tipo, são pessoas totalmente inocentes que estão lá sofrendo com aquilo. Mas principalmente as crianças, porque você vê eles brigando, mostra a menina lá, tipo, né, perdida. Aí ela leva os filhos pra cadeia e a menina chorando e ela brigando na frente do cara com a criança chorando. Então é também assim, é outra coisa, né, nesse paralelo aqui que você fez com a Diane Keaton, tipo, a Diane Keaton ia abraçar a criança, ia proteger a criança, ia ser mais mãezona. Não que ela não seja, tal, ela deve, né, assim, não me parece que ela seja uma mãe ruim, mas ela tá expondo mais as crianças por conta desse comportamento dela, e o Scorsese explora isso pra deixar a gente ainda mais incomodado com a violência desse mundo que eles estão. As crianças são muito expostas, né? As crianças são muito expostas nesse filme, mais do que em outros filmes de máfia, talvez. Exatamente, eu acho bem interessante, porque é uma forma também de falar, tipo, sabe assim, o simples fato da câmera pegar e virar pra criança
em mostrar que tem uma criança presenciando cenas super violentas e brigas e tal, mesmo que elas não presenciem cenas horríveis e tal, mas o fato é, ó como tá indo pra quem é totalmente inocente nessa história. Né? Eu acho que uma grande diferença é que, assim, a Kay, né, lá no Poderoso Chefão, que é a esposa do Michael e tal, ela rejeita esse universo. Tanto que chega um momento que eles se separam e não tem mais reconciliação e ela não quer aquilo ali pra ela. Aqui, a Karen, ela expõe, inclusive verbalmente, que tem momentos que, inclusive, ela se seduz com aquilo, né? Ela vira uma parceira mesmo dele, ela também fica viciada, ela também começa a cheirar pó ali depois, né, de um Você vê que ela faz parte daquele meio do momento que ela vai esconder a arma na calcinha, né? Quer dizer, ela tem um traquejo de alguém que gosta de alguma forma, mesmo que não seja no íntimo, assim, ela sabe, ela tem um traquejo daquele mundo também. Exatamente. Ela é aquela que, tipo, ela quer estar junto com ele, né? Então, assim, não importa a atividade que o cara tá exercendo ali, ela vai estar junto dele. Tanto que essa cena dela apontando a arma é uma cena forte nesse sentido, porque tem um momento ali que ela pega e fala assim, eu podia apertar, matava ele ali, mas tem alguma coisa que me faz não apertar, porque eu olho pra ele, eu sou atraída por ele, entendeu? Não, atraída e tipo, e ela assim, o que faz ela ficar realmente incomodada, o que faz ela causar é a traição, é tipo, o fato dele ter outras mulheres. Outras mulheres, exatamente. She'll be right around here somewhere. Just keep quiet, I don't want to wake her up. Oh, hey. Yeah, look who's here. Look who's here. Hey, Mom, what's going on? What are you doing? What happened? No, nothing. I hit you? something on the road. Give me a thing. What happened to him? What happened? How are you? How are you? I haven't seen you so long. What happened for you? I hate to see him that way. And you too. How are you? What happened? Going up Tell so me what late. happened. Agora tem um outro ponto também que eu acho interessante da gente observar, que é no roteiro desse filme, que são vários momentos em que o Scorsese ele vai dando pistas pra gente, né, ao longo do roteiro, e aí ele vai fechando cada um dessas pistas ao longo do filme, né. Então a gente já comentou aqui que, por exemplo, quando tem essa cena super icônica do Tommy fazendo a piada com o Henry, não sei o que tem esse momento que ele fala, viu, imagino que você não ia aguentar o interrogatório e tal, então ele já dá uma dica ali de que o Henry pode ser um delator, né? Ele deixa isso meio que no ar, mas tem outros momentos que eu acho interessante, que, por exemplo, o James, que é o personagem do De Niro, tem um problema com aquele cara da peruca lá, né? Toda hora eles estão se tretando ali e tal. E aí tem um momento, quando a gente é apresentado pra esse personagem que vem de perucas e não sei o que o cara tá sempre querendo cobrar o James. Ele fica toda hora querendo cobrar, ou é porque o James emprestou um dinheiro pra ele, ou é porque ele, né, tem alguma coisa ali que eles precisam resolver e tal. E aí tem um momento que o James perde a paciência, pega o fio do telefone e enforca o cara. E o cara vai morrer mais pra frente justamente com um golpe por trás, né? A mesma coisa. Com o James também induzindo ele, chegando ali, vindo por trás dele. Então, mais uma vez isso. Agora, uma das coisas que eu acho mais interessantes é o arco do Tommy, né, que é o personagem do Joe Pesci, porque claramente ele era um problema pra máfia por ele ser esse cara descontrolado. E aí quando ele mata o Billy, né, aquele cara do bar e tal, eles percebem que vai dar alguma merda isso. Tanto o Henry quanto o James falam, a gente não devia ter matado porque esse cara faz parte da máfia e não dava pra matar ele assim. Você tem que... E eles explicam isso no filme. Você tem que pedir autorização. Aí o cara lá, o chefe da máfia tem que autorizar, tem que fazer uma reunião, 3 via, cartório, assinatura autenticada, enfim. É um rolo esse negócio. E aí, quando eles matam o cara, efetivamente, eles ficam assim, bom, a gente vai ter que esconder o corpo desse cara. Esse cara tem que sumir. O Paul até, né, tenta pegar com o Henry ali, pô, o que aconteceu com o Billy e tal? Pô, não sei, o cara sumiu, papapá. Aí o James vem com aquele papo, né, de, pô, a gente vai ter que remover o corpo dele do lugar, porque vão construir um negócio lá, vão encontrar o corpo e tudo mais. E aí, chega um momento que param de falar sobre isso. Isso meio que, sabe, puxa em algum momento e tal. E é exatamente essa morte do Billy que vai culminar no assassinato do Tommy lá na frente. Porque quando o Tommy tá pra ser diplomado lá, pra se tornar a
aí sim, um membro da máfia, ele tá todo orgulhoso e tal. Os caras matam o Tommy, porque falando, cara, a gente não pode ter um cara que é descontrolado, que mata alguém superior a ele sem pedir todas essas autorizações. Não tem como ter um cara desse. E o Tommy é o símbolo da máfia italiana nesse trio entre Tommy, James e Henry, né? Porque eles até falam isso. Ele era o único puramente italiano ali que poderia ser. É o made man, né? É o que eles made chamam man, no... exatamente. Exatamente. É. Então eu acho interessante esse arco, porque é isso, tipo, ele dá uma dica, sabe? Tipo, a briga do Tommy com o Billy no bar e tal, podia ser uma coisa totalmente aleatória ali, mais uma coisa, né, que o Tommy fez e tal, mas não é. O Scorsese, ele vai escalando pra gente esse grau de violência do Tommy, porque é isso, é um cara descontrolado. É aquela coisa, em uma hora aquilo vai atingir alguém que não era pra ser atingido, né? Uma coisa é ele matar o garçom, que pra eles assim, você é um garoto, por que você fez isso e tal? Mas aí quem é aquele moleque? É um Zé Ninguém, né? Então, beleza, enterra que tá tudo bem. Mas aí aquilo vai acendendo o alerta vermelho em todo mundo, uma hora aquilo acaba pegando um grandão, alguém ali de dentro que era o made man, que era o caso do Billy, e que era também uma pessoa, assim, respeitadíssima ali dentro. Aquele cara que ninguém nem pode apertar a mão sem o cara se dirigir a você, né? Quer dizer, era uma pessoa que ele não podia mexer com aquele cara. Então, o Tommy, ele, beleza, a gente tem um respeito por ele, porque ele impõe esse respeito através da violência, mas em algum momento aquilo ali é o famoso erro de cálculo, né? Exato. Em alguma hora, alguém que é descontrolado acaba atingindo quem não deve, os caras veem que aquilo vai ser prejuízo mais na frente. E só pra fazer um paralelo com outro filme do Scorsese, é legal que no Irlandês, tudo bem que o Al Pacino no Irlandês não é essa figura violenta e descontrolada nesse sentido que é o Tommy, mas ele também tem esse descontrole com a língua, no caso, exato. E também tem o mesmo destino. E numa cena muito parecida, assim, também. Então, o interessante dessa cena da morte do Billy aí, que o Tommy mata o Billy, é que, de novo, né, a gente tem aquela coisa do vermelho, porque assim, eles estão num bar e no momento ali o James está conversando com o Billy e eles estão tomados, é um ambiente totalmente vermelho. Então ali a gente tá completamente entregue a esse ambiente infernal, violento, né, sanguinário e tal que eles vivem. E é interessante porque nessa cena da morte, do ataque, né, do Tommy ao Billy, o Scorsese, ele faz um movimento de câmera interessante que assim, ele primeiro pega o Henry lá no fundo, e aí o Henry tá tipo olhando um livro, alguma coisa assim, e aí você vê o Henry olhando pra porta e ele larga tudo e sai correndo em direção à porta. E a câmera vai acompanhando o Henry. E nesse movimento a gente percebe que o James tá conversando com o Billy. E aí o Billy tá ali falando, viu, voltei, eu cumpri lá com as minhas obrigações, não sei o que e tal. E no fundo, a gente vê o Henry chegando até o Tommy e fazendo essa coisa que eu falei meio do malandro, né? Ele chega até o Tommy, tenta dissuadir o Tommy ali meio pra não fazer nada e tal. O Tommy só dá um tapinha nas costas do Henry assim e já vai direto nas costas do Billy. Nesse momento você percebe que já tem uma jogada casada ali entre o James e o Tommy. Sim. Porque logo em seguida o James segura o Billy, né? E aí o Tommy bate, os dois ficam batendo e o Henry fica de fora só observando aquilo ali, vendo o que vai acontecer. Então é interessante isso, né? Como toda essa construção é feita, e é uma das cenas violentas do filme e que mostra justamente isso, a consequência. Então, esse mergulho total nesse vermelho é o que vai trazer a consequência pro Tommy mais pra frente. E isso, pra mim, é sensacional. E é legal pensar também que a construção que o filme faz, desde a cena do Funny How, até os momentos que ele perde a tira no garçom lá, nos dois momentos, né? Primeiro no pé e tal. Você vai construindo essa coisa de que o cara é totalmente maluco, pirado, sem nenhum controle, descontrolado e tal. Então, quando aquele momentinho que ele sai, que ele faz, fica putaço com o Billy, mas vai embora, tem duas reações que o espectador pode ter. Ou ele dá uma aliviada e fala assim, putz, que bom, sabe, não vai fazer besteira. Ou ele fica assim, muito estranho esse cara, não ia sair desse jeito aqui. Então, a amante da tempestade, é o que vai pra trás pra depois vir com tudo, né? Exatamente, mas é muito legal, porque ele dá aquela saidinha, você pensa, né, assim, tem dois pensamentos. Ou você fala, putz, que alívio, sabe, o cara não vai fazer cagada, ou você vai ficar assim,
esse cara vai fazer merda, porque ele não, Sim. com esse temperamento ele não ia sair depois de uma dessa, né? Então, bem interessante também essa saidinha, assim, que acontece. Eu acho essas cenas muito boas. É interessante que isso acontece, a gente tá... tudo isso vai acontecendo mais ou menos na metade do filme, assim. Então, é justamente isso, assim, como o Scorsese vai escalonando essas coisas mesmo, né? Então, você vai sentindo tudo isso. E depois desse momento da morte do Billy, todas as violências que o Tommy faz dali por diante, você já não se choca tanto, sabe? Porque você fala, já sei o que esse cara faz. Eu já sei que ele é descontrolado mesmo, já sei que é isso, entendeu? Então, é isso, né? Também acho. Eu acho legal que o filme também vai tratando essas cenas com uma banalidade, entre aspas, maior, né? Tipo, o filme não para estilizar essas cenas como ele faz mais no começo, em que você tem que ficar chocado com aquilo justamente porque o personagem está sendo apresentado, né? Dá-se um tempo maior àquilo, né? Na primeira metade, e depois daquilo, o cara fez isso, então ele pode fazer qualquer coisa, então parte pra próxima, sabe? Sim, exato. Sim. Exato. Depois, quando a Sim. gente entra no terceiro ato do filme, aí tem uma coisa interessante que, ao meu ver, a gente começa a ver uma divisão um pouco maior ali, né, entre esse trio, né, entre o Tommy, o James e o Henry. Isso. Porque ali a gente começa a ver que o Scorsese começa a construir a ruptura deles. Porque assim, a gente tem um James focado na questão lá do roubo, né, que eles fazem da Lufthansa e tal, que eles planejam e roubam milhões e tal. Nesse momento a gente já vê uma coisa meio estranha, porque o James, pra dar a grana que eles roubaram, que eles planejaram, você percebe que o James não dá pra todo mundo, não quer dar, ele segura, ele controla como que as pessoas vão gastar e tal. Então, assim, ele já começa a mostrar ali um pouco diferente, né, a relação deles. O Henry tá cada vez mais mergulhado no lance da cocaína, então a gente começa a ver que, né, que isso daí, tipo, ele tá indo por um outro caminho, eles meio que um ajuda ali o outro, mas cada um tá com um negócio diferente. E o Tommy tá cada vez mais envolvido com esse lance dos assassinatos, ele tá sempre envolvido com as mortes e tal. Então você vê que são 3 áreas distintas, assim, né? Então aí começa a se construir essa ruptura entre eles, né? Sim, e é legal a escolha que o Scorsese faz pra mostrar eles unidos e eles com uma grande família, tal, que é de fotos, né? É uma sequência até pra mostrar uma passagem de tempo, né, com a narração e tal, e aquela só umas fotinhos e eles se divertindo, jogando. Então é uma forma rápida, eficiente e até simples mesmo de mostrar o quanto eles eram unidos, né? Em algum momento entraram pra essa coisa da família dos mafiosos, de serem super juntos, e a própria Karen narra falando que eles não viam outras pessoas, não saíam pra outros lugares, só se viam entre eles, né? Tanto que até a morte do Tommy, que é aquela figura desprezível, tipo, ela é sentida pelo filme, né? Assim, o personagem do De Niro, o Jamie, então, ele chega a quebrar, destruir lá o telefone público, né? E chora um bocado. Então, assim, é uma cena que não trata a morte do Tommy só como, morreu. Não, tipo, tem um pesar por aquilo, sabe? Porque era um louco, era um maníaco, psicopata, mas era nosso amigo, né? Aquela história. Então, existe essa sensação de família ali dentro. Sim, e é uma mistura, né? Tipo, desde da sensação de proximidade, da amizade deles, e também de que tá tudo desabando, né? De que tá tudo, naquele momento já tá tudo, o cara fala... Não, é aquela coisa, não é só o cara morreu, é tipo, eles sentem que eles são os próximos da fila e a fila anda, né? Exato. Sim. E aí que tem a cena também clássica, né? Do Dolly Zoom, né? Que ele já... Você vê que... Assim, já é um pouco depois, mas já é no momento em que eles estão tendo uma conversa incômoda, eles estão sentados no restaurante, né? Ele sabe que o Henry vai, né, delatar ele, já tá sentindo isso, e aí tem o Dolly Zoom lá pra mostrar que aquela coisa meio tá tudo meio desarranjado entre eles. Mas sim, então, você sabe que eu acho que tem uma outra coisa que fala um pouco desse desarranjo dos 3, que é essa locução, né? Porque na locução, quando o Henry tá contando, ele tem um momento ali que ele começa a falar algumas coisas que a gente não viu a locução falando ao longo do filme. Como, por exemplo, ele começa a analisar o comportamento do James. Então, assim, o Tommy morre no momento em que ele vai ser lá, né? Ele vai entrar pra máfia
máfia e tudo mais, e a locução do Henry é tipo ele falando que o Jamie... Ele fala assim, o Jimmy, ele tava tão feliz, parecia uma criança, ele tava comendo, e não sei o que, daí ele olhava pro relógio, nunca vi ele tão feliz, mesmo depois do assalto da Lufthansa e tal. Então ele vai reparando nessas coisas, e ele vai repetir essa análise do James mais pra frente, quando tem esse dolly zoom, né, porque daí ele pega e fala assim, eu cheguei lá pra conversar com ele não tocou na comida, por exemplo. Ou seja, é outra atmosfera, entendeu? Entre eles. Tá totalmente rompido ali. É outra coisa. Não tem mais relaxamento, felicidade. Acabou. Sim. E até a forma como ele conta como as pessoas matam, né? Ele fala, tipo, ninguém chega, ninguém te anuncia, ninguém discute que nem num filme, ele fala, que nem no cinema. As pessoas chegam, te tratam bem e de repente tá com... Né? E é isso, tipo, ele já tá revelando as coisas ruins, porque lá no começo a locução, né, essa narração em off tava só no como era maravilhoso, como as coisas estavam funcionando, indo bem, né, assim. É isso que eu falei, eu acho que o clima pesaroso, ele vai tomando conta dessa parte do filme, dessa parte da derrocada mesmo, e é aquilo, né, não só essa história clássica de ascensão e queda, mas o Scorsese filma isso de uma maneira muito específica, né, porque não é só o roteiro de que as coisas vão ficando ruins entre eles, a gente falou aqui de vários elementos da linguagem que insinuam isso dramaticamente, né, então você tem essa sensação. Aliás, é isso que eu gosto de sempre destacar nos filmes dele, e esse filme é um bom exemplo disso. É como mesmo pra quem acha confuso, que eu escuto muita gente falando que acha confuso de acompanhar, né, o cinema de máfia, mesmo pra quem acha confuso, ele tem esse jeito muito específico de filmar e de tratar os atores e de tratar a dinâmica da história, que mesmo que você não esteja entendendo completamente o porquê de um personagem ter matado o outro, ou ter mandado matar, você entende pela atmosfera, você capta aquilo sensorialmente, sabe? E eu acho que todos os filmes dele, grandes de máfia, tem isso. Na verdade, a gente consegue, tem mais de 25 filmes e acho que 5 ou 6 são de máfia, então ele não é um diretor de filmes de máfia. Sim. Mas esses que são mais conhecidos, eles têm isso. Eu acho que tô sempre voltando pro Irlandês, porque é o provável melhor filme da carreira dele, na minha opinião. Um ápice, assim, de tudo que ele já fez, e ele tem exatamente isso. E é um filme muito mais político do que Os Bons Companheiros, que é um filme que explora a relação dos personagens de uma forma mais próxima ali, né, assim, sem envolver tanto questões do país, enquanto o Irlandês tem 3 horas e pouco de duração. Mas mesmo no Irlandês, você sente muita coisa sem precisar estar entendendo os meandros políticos. Tipo, vão matar o Al Pacino. Por que vão matar especificamente? A gente não sabe, mas a gente sente pelo jeito do cara que o cara tá atrapalhando os negócios. Então, é muito incrível isso. E nos Bons Companheiros, nessa parte final, eu acho que independente de você gostar ou não do filme de máfia, gostar ou não do gênero, você vai sentindo o circo fechando. E o circo fecha nesse momento final aí, dessa maneira bem pesarosa. O filme desacelera e vira olha, o momento vai chegar, se preparem aí, a narração anuncia isso e chega, né? Tanto que o final é aquilo, tipo, pessoas sentadas dizendo, é isso, acabou. E você sabe que isso que você estava falando sobre os personagens é interessante, porque nessa cena em que a gente tem, tipo, a morte do Tommy, e aí a gente vê o James revoltado e destrói lá o telefone público e tudo mais, o Henry tá ali pensativo, né, e eles ficam ali meio que um consolando o outro e tudo mais, e ali tem essa ruptura, porque a cena seguinte a isso é o seguinte, o Scorsese, ele já coloca assim, você percebe que eles estão preocupados, mas aí entra um lettering, né, na tela, já falando assim, 4 anos depois e tal, enfim, tipo, já passou um tempo ali, depois da morte do Tommy, e aí a gente conhece um Henry que tá completamente tomado pelo negócio da cocaína, tipo, desandou o negócio. Então você percebe assim, que pelo menos assim, enquanto o James se revoltou, chorou e tal, o Henry se entregou a esse negócio, ele já tá em outra pegada, assim, é totalmente diferente. E aí a gente tem aquela sequência, né, do Henry olhando o helicóptero e achando que tá sendo perseguido, e ele fica tenso, e aí, né, ele
fica tentando cronometrar tudo que ele tem que fazer, ele fica fazendo a lista e tal. Vira paranoia, né? Vira totalmente paranoia, exatamente. Então a gente tá vendo um personagem já entregue, né, nessa coisa das drogas, já com até a locução muda também, porque daí a locução já não é mais uma locução do tipo, vamos aqui falar sobre a minha nostalgia quando criança, ou o que eu queria ser, ou quem são essas pessoas ao redor de mim. Não, a locução começa a virar uma coisa tipo imediata. Eu precisava pegar meu irmão no hospital, levar ele pra casa, aí depois eu encontrar sei lá quem, aí eu vou levar não sei o que lá no avião e tal. Então ele, sabe, ele começa a ser outro ritmo, muda completamente o ritmo. As far as Jimmy was concerned, with Tommy being made, it was like we were all being made. We would now have one of our own as a member. Yeah. Who's this? This is Vinny. Vinny, what happened? Well, Everything get straightened out? No, we had a problem. I mean, we tried to do everything we could. What do you mean? Well, you know what I mean. He's gone. And we couldn't do nothing about it. That's it. What do you mean? What do you mean? He's gone. He's gone. And that's it. Vocês estavam falando até da questão do ritmo, né? Que no fim, bem no finzinho, você já tá com aquele ritmo mais pra, né, contar tudo e tal. Eu acho legal também um paralelo interessante, que é praticamente a cena final, né? A final mesmo é o Joe Pesci dando tiros, né? Que é uma coisa meio, uma mensagem lá. Sim, mas é o último corte, é o último corte. Mas a cena final, né? Que é a câmera vai passando pelas, enfim, casas, né? De subúrbio, comuns, assim. Passando um pouco mais lentamente, tem um caminhão de mudança e mostra o Henry na casa dele, né? Falando que ele vai ser um panaca, um loser, qualquer coisa do tipo. Mas ela faz um paralelo interessante, o letreiro inicial lá no filme, que é as letras correndo, né? Tipo, como se fossem carros correndo na estrada e coisas do tipo. E até a direção, né? Eles estão correndo numa direção, no final a câmera corre para outra direção, pra direita. Interessante esse paralelo do tipo assim, vai do acelerado, vai do rápido, vai da loucura pra essa calmaria que no final tem o julgamento e tal, e essa calmaria da vida que ele acaba tendo que levar, que ele não queria, mas que ele vai ter que levar como um homem comum e tal, né? Mas você sabe que essa decadência do Henry, quando ele chega nessa vida comum, eu acho interessante, tipo, esses momentos finais ali no terceiro ato, de como o Scorsese ele constrói isso, né? Porque assim, depois que o Henry passa por toda essa paranoia e ele é preso e tudo mais, ele volta pra casa e ele tem aquela cena que o André lembrou pra gente dele e da Karen discutindo, e daí ela jogou tudo na privada, os dois chorando lá sentados no chão e tal. E aí, antes dele pensar em fazer a delação ali, né, dos outros mafiosos e tudo mais, ele tenta ainda se redimir, principalmente com o Paulie, né, porque ele vai até lá o Paul, e ele pega e fala, olha, eu errei, eu fiz errado, eu não devia ter tomado essa atitude que era se envolver com as drogas e tal. E o Paul meio que fala, ó, não tem o que eu possa fazer, eu não posso fazer... Acabou, né? Acabou. Eu acho muito boa essa cena que você lembrou, porque justamente é uma cena simples, mas que já meio que cimenta essa desesperança, assim, tipo, não tem conserto pra o que aconteceu, o que passou, e é isso aí, agora lida com isso, sabe? Lidemos com isso. E o Paul fala isso, né? Ele fala assim, cara, você veio aqui, você mentiu na minha cara, você me tratou como um idiota, como se eu não fosse nada pra você, porque ele falou que não ia mexer com isso e foi lá e mexeu. Então, tipo, o Paul também tá muito decepcionado e tal, e daí ele dá aquela grana pro Henry, e o Henry fala, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei ser um bom vivan sem estar envolvido com isso, assim, eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. E aí ele vai, conversa ali com a Karen, e aí tem aquela cena também, né, da Karen indo falar daí com o James. E é interessante porque daí já não é o Henry, é a Karen que vai, porque daí ela diz que... Ela diz pro James que o Henry não sabe e tal, que ele tá ali e tal. Mas aí a gente tem aquela cena, que é uma cena bem tensa, do James falando pra Karen, viu? Entra ali que tem um casaco pra você. E é um lugar extremamente escuro, tenso, né, cara? Você fica... Cara, é isso. E o James fica insistindo, não, entra. Ela, não, tô atrasada, e sai fora. Então ali, você viu que
enquanto com o Paul, o Henry foi lá, conversou com ele e tal, e o Paul meio que falou, ó, não dá mais, eu não posso fazer nada pra vocês, estamos finalizados aqui. Com o James, a relação já estava finalizada já fazia um tempo, assim, porque eles não conseguem mais se falar. E ele já tinha feito antes de matar a galera tudo pra ficar com grana, pra se sair bem, pra não ficar, né, pra escapar do que pudesse, né? Então, pra ele, se ele fosse matar ela, né, fazer uma arapuca contra ela, tava ótimo. Tava ótimo, pois era mais uma, né? Exatamente. Não, e ele fica, né, é uma cena, o De Niro tá espetacular também, né, porque ele fica paradinho ali na calçada, e ele fica olhando pra trás às vezes, ele fica, vai, entra aí. E é uma atitude tão suspeita, né, porque a hora que ele sai com ela, ele fala, viu, vai você até ali pra pegar o casaco dela, fala, ué, você não vai comigo? Ele, não, tem umas coisas pra fazer aqui. Aí ele fica parado esperando ela entrar, quer dizer, ele poderia ter ido junto, mas ele não quer ter esse envolvimento, né, tipo, ele tem, ainda assim, ele tem um envolvimento emocional com ela, com o Henry e tudo mais. E aí deságua na última cena em que a gente vê o Henry e o James junto, que é justamente essa cena do restaurante, né, onde ele sabe que o James vai armar pra matar ele e tudo mais. E aí, finalmente, né, uma das últimas cenas é ele fazendo o acordo e com os termos, e aí eu acho uma felicidade do texto, né? Eu acho um texto muito bom da locução, porque começa ele falando os termos dele, falando assim, viu? Então, só pra gente combinar aqui, eu quero que vocês me mandem pra um lugar que não seja um lugar frio. Eu quero um lugar quente, porque eu não gosto de lugar frio. Aí começa um papo que você vai ouvindo aquilo e vai falando, cara, o que ele tá falando? O que é isso? Então a construção também do acordo passa um pouco por essa coisa do bom vivan que é o Henry, entendeu? Tipo, ele não vai abrir a mão disso nem no momento de entregar os caras que fizeram ele ter a vida que ele teve. E é legal como que isso conversa com o cara de verdade, né? Tipo, o Henry Hill de verdade, o verdadeiro, ele deitou e rolou em cima do filme, né? Tentou ganhar dinheiro, fez palestra, escreveu livro pra tentar ganhar dinheiro. Porque acho que é isso, tipo, onde que mais ele ia ganhar dinheiro, né? Só em cima do filme quando foi lançado. Então acho que também tem isso, tipo, interessante, né? Tipo, o Scorsese acertou muito bem no personagem baseado no cara real, né? Assim. Sim. Não, e você sabe onde que eu vejo também que tá a felicidade desse texto? Porque aí a gente volta, né? Por isso que eu acho que é um filme muito redondinho. Porque a gente começou esse podcast falando sobre a questão familiar do Scorsese ser italiano e ele ter crescido num ambiente assim e tal. E aí, quando a gente tem esse último diálogo, onde você tem o Henry sentado do lado da Karen e eles estão negociando com o cara para fazer a delação e tudo mais, a gente tem ali um papo que é um papo muito mais pro lado familiar do que pro lado criminoso, entende? Tipo, eles estão ali tentando acertar arestas do negócio que, assim, eles querem, acima de tudo, manter a família. Porque a Karen fica, viu, não posso ver minha mãe, então. Se meus pais estiverem doentes, eu não posso ir ver eles. E o que acontece com o meu filho? Daí o Henry fala, viu, eu não vou fechar acordo nenhum se você não estiver envolvida, você é Karen, né? E assim, os nossos filhos não forem juntos e tal. Então, assim, eles estão, na verdade, combinando uma coisa que é puramente familiar. Eles não ficam ali falando sobre, você fez isso de errado, você fez aquilo e tal. Porque daí o Scorsese vai mergulhar nessa questão prática do negócio, aí mostrando a cena do tribunal e as cenas, né, do James sendo preso, do Paul sendo preso. Então ele vai mostrar esse lado de outra forma, né? Eu acho bem legal isso também, assim, não tinha pensado nisso, assim, essa questão da família, porque realmente você faz os paralelos e é isso, tipo, é o que diferencia ele, né, assim, apesar de tudo, apesar do bom Ivan, é o que fazia ele não se encaixar tanto. Ele tinha um pouco disso, né? Ele tinha tem essa tendência, tem esse, né? Ele não é intrinsecamente mal, se for uma análise mais filosófica, né, assim, nesse sentido, né? Uma das coisas que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte, tem uma cena interessante nesse final que é assim, a gente vê a conexão da locução com o personagem, né? Porque finalmente a gente tem uma quebra da quarta parede, o Henry vem e falando com a câmera, tipo, meio que justificando, e aí depois ele faz de novo essa quebra quando ele já tá lá na casa, no subúrbio, lá quando ele fala que ele se tornou um panaca, né? Então, tipo, ele quebra a quarta parede, meio que tá contando
contando pra gente o que aconteceu. Daí a gente tem aquela cena do Tommy atirando, que é basicamente, tipo, uma mensagem ali de que, né, o símbolo da máfia, que é o Tommy, matou o Henry, aquele bom vivan, aquele cara malandro, não sei o que e tal, morreu, porque a máfia conseguiu matar o Henry, aquela persona do Henry mafioso. Mas como que vocês veem essa transição da locução, né, pra ele quebrar a quarta parede? Eu acho que, na verdade, esse momento da quebra da quarta parede acaba sendo, primeiro, uma homenagem muito legal do Scorsese ao Grande Roubo do Trem, né? O filme, talvez, o primeiro registro de western da história, que é um filme de 1903 e tal, que você tem essa quebra da quarta parede também. Então eu queria só deixar esse adendo, porque eu acho um toque bem legal do Scorsese, que é um cinéfilo que sempre vai estar homenageando o cinema. Mas eu acho interessante, gostei dessa teoria, eu nunca tinha pensado dessa forma, assim, dessa morte simbólica do Henry. E eu também concordo que pode significar isso, mas eu acho que é uma forma de lembrar de uma brutalidade que vai sempre existir, sabe, naquele mundo ali. Eu acho legal você concluir o filme naquela nota, porque é o que a gente vinha falando daquela escalada descendente de atmosfera, mas, tipo, é o filme lembrando a você que a coisa continua, sabe, independente do Tommy tá ali ou não, sempre vai haver um Tommy da vida, sempre, aquele mundo sempre vai estar movido àquele tipo de violência intensa e abrupta, né? Enfim, é uma possibilidade. E você sabe que eu acho interessante as frases, né, desse final, porque assim, ele fala que hoje é tudo diferente, que não há ação, né? Então, tipo, uma das coisas que encantavam o Henry era justamente a falta desse cotidiano, né? Ele podia fazer o que ele queria, a hora que ele queria, não paga imposto, corta a fila, entra no restaurante e tal. Então ele fala assim, não há mais ação, eu tenho que esperar como todo mundo faz, e aí ele fala que não consegue comer uma comida decente, então, tipo, ele tá completamente entediado com o mundano, assim, né? E aí ele fala que ele pediu lá espaguete com, sei lá, macarrão instantâneo com ketchup, não sei o quê. E aí ele fala assim, eu sou um João Ninguém, eu sou um panaca. E ele olha pra câmera nesse momento, quase que como olhando pra gente, falando assim como vocês são panacas, entendeu? Tipo, eu sou e vocês também são. Eu não quero ser igual a você. Exato. Porque daí ele dá um risinho pra câmera, e o que eu acho interessante é que daí entra a cena do Tommy. Aí o Tommy atira, né? E o Tommy também tá quebrando a quarta parede. Ele tá olhando pra gente e tá dando um tiro na gente, no espectador. Então ele tira, mata isso e volta pro Henry, que entra dentro da casa e bate a porta. Então, tipo, essa jogada que o Scorsese faz é quase uma mensagem mesmo do tipo, tem essa morte simbólica do Henry, porque ele volta pra dentro da casa, tipo, cara, tudo isso que você quer de agitação e falta de cotidiano, não sei o que, acabou, meu filho, você vai ser isso agora, não tem jeito. Mas é também uma mensagem pra gente, né, uma coisa com a gente também. No final ainda, né, o Scorsese, ele faz questão de deixar claro que isso é uma história baseada em fatos reais, porque daí ele vai passando, né, tudo que aconteceu depois com o Henry, com a Karen e tudo mais. Esse cara existiu, né, o Henry Hill existiu mesmo, já é falecido, mas ele foi um cara que esteve envolvido com a máfia. Enfim, pra mim é um fechamento muito bom, assim, tudo. Inclusive com essa conexão final do que aconteceu com os personagens. Porque é o mostrar o cotidiano mesmo, né? Tipo, você volta pro cotidiano. É um caminhar que o Scorsese faz pra te voltar pro mundo real, pro chão ali, sabe? Pro corriqueiro, que é a última coisa que o Harry gosta, né? É a coisa que ele mais rejeita, tanto que ele passa o filme inteiro, principalmente o começo, rejeitando aquele mundo de ninguém, né? De um monte de Zé Ninguém, como ele trata as pessoas ali. Exato. Até um paralelo que o André fez no começo do podcast, falando entre tipo o cara mergulhado na máfia, mergulhado naquele ambiente, como um equivalente ao próprio Scorsese mergulhado no cinema, né, como apaixonado por cinema, essa paixão que te faz mergulhar naquele ambiente e tal. Também dá pra pensar nisso, né, no sentido de tipo pro Scorsese provavelmente parar de fazer cinema, parar de estar inebriado no meio do cinema, seria essa vida chatíssima e né, sem nenhum tipo de emoção, né, assim, dá pra pensar nisso também, assim. Que é do paralelo, né, da reflexão, provavelmente, que ele deve ter a partir daí, nesse sentido, né.
Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas, né, para vocês ouvintes, para que vocês possam fazer alguma coisa diferente aí durante a semana. Dessa vez vamos começar aqui com Dani. Dani, o que você trouxe de bom aí pra gente de Plano Detalhe? Vamos lá, eu vou indicar uma série que acho que talvez a gente tenha até comentado, talvez a gente tenha citado em algum episódio, mas eu ainda não indiquei aqui no Plano Detalhe, que eu quero indicar, que é a série The White Lotus, né, que é da HBO. Tem a segunda temporada, eu ainda não comecei, porque ela tá encaminhada e eu gosto de ver depois que ela tá lá, né, no streaming e tudo mais. Mas a primeira temporada é espetacular. Eu vi críticas já de gente falando, parece que a segunda não é tão boa, né? Não importa. A primeira é espetacular e, basicamente, enfim, é uma série que conta a história de um hotel, né, um resort no Havaí chamado The White Lotus, que vai indo atrás dos personagens, vai mostrando histórias de alguns hóspedes, que é uma família, um casal recém-casado em lua de mel e uma mulher meio perdida na vida, que perdeu a mãe, meio depressiva e tal, mas muito rica, todo mundo rico, porque afinal de contas é um resort desses meio caros. Eu aposto que deve ser a Jennifer Coolidge. Sim, exatamente. É típico personagem pra ela, né? É perfeito. Mas, assim, todos os personagens são muito bons, assim, são muito, muito incríveis, assim. Todos eles são péssimas pessoas, né? Mas, enfim, ou quase todos. Mas é muito bom, assim, a forma como as coisas vão acontecendo e a maneira como as relações vão se mostrando, sabe? Então, Você tem lá o gerente do hotel, que também é um idiota, mas tem um pouco porquê ele ser um idiota, talvez. Tem uma mulher que tá lá iludida que pode conseguir a ajuda da Jennifer Coolidge, né, que é ricona. Ela fala, nossa, ela vai me dar um dinheiro, então talvez seja uma oportunidade pra mim e tal. E a coisa vai degringolando, sabe? Então começa de um jeito interessante, vai degringolando, enfim, as relações vão se misturando e chega no final, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Tá todo mundo louco. Mas é muito interessante, assim, é uma série muito bacana e funciona super, porque ela é... A segunda temporada já é um outro hotel da rede, sei lá, com poucos personagens. Tem a Jennifer Coolidge, mas assim, os outros são outros personagens e tal, e aí são outras relações. Ela é temática, né? Ela não é aquela temporada que vai continuar com as mesmas pessoas, então dá pra ver só a primeira temporada como uma minissérie, se você não quiser seguir, né, a série e tudo mais. E mesmo assim vale muito a pena, assim, a direção é muito boa, as coisas que vão acontecendo com os personagens, e as questões, porque ele traz questões sobre, desde questões do lugar da mulher na sociedade, questões de classe social, questões relacionadas à colonização e principalmente a relação dos Estados Unidos com o Havaí, né, que é uma região do Pacífico que, né, eles não respeitaram em nada os povos originários de lá, e traz tudo isso, mas de um jeito muito interessante, muito maluco e assim, daquele tipo que dá pra maratonar tranquilamente, sabe? Se você quiser fazer um episódio atrás do outro aí no domingão. É longo, Dan? Não é muito não. Eu vi aos poucos, né? Porque eu não maratonei num dia só, mas eu acho que são o quê? Menos de 10 episódios, acho que 8 episódios, se eu não me engano, não lembro agora. E 1 hora cada um, então quem gosta de maratonar no dia inteiro ou em 2 dias, é super tranquilo. E, enfim, e é do tipo que prende, sabe? Então eu imagino que quiser, não vai ficar... Eu acho que é a série que mais empatado. parece propaganda pra mim. Então, assim, eu não assisti agora, não foi por falta de aviso. Então, agora com você falando, eu me sinto obrigado a assistir, porque a HBO Max tá no meu pé, assim, assista, e acho que agora não tem como fugir mais. Então, eu até vi, eu nem liguei muito pras propagandas, assim, mas eu vi muito, acho que eles estão fazendo no Twitter, acho, ou, enfim, acho que eles nem investiram muito, mas eu vi muita gente falando, assim, também, muita gente comentando, e aí teve um dia que eu falei, quer saber, deixa eu começar isso aqui, eu tava vendo o que eu ia começar, eu falei, vou de The White Lotus, não fiquei pesquisando demais, e valeu muito a pena, assim. Mas enfim, fica a dica aí. E aí, só pra indicar uma coisa um pouco mais temática, porque é um filme do Scorsese, tem um filme que a gente comentou até, né, Rafa, lá no podcast Plano Sequência, que a gente gravou sobre o Scorsese, que a gente falou de vários filmes. Eu queria sugerir pra quem não viu e tal, um filme bem diferente, até por não ser no começo de carreira do Scorsese, que é muito bom, que é o Alice Não Mora Mais Aqui. Ah, sim. Que é um filme muito bom, assim, muito bonito e tal, bem diferente, né, enfim, poucos filmes dele são protagonizados por mulheres, e é o caso dele, ele é muito bom. Isso eu ia mencionar,
sensacional. O Alice Não Mora Mais Aqui, que é de 73, e é o Oscar da Ellen Burstyn. Então, maravilhosa no papel, e o filme é incrível, assistam mesmo. Então, e aí eu só fui checar aqui porque ele tá só pra locação, né? Ele não tá em nenhum streaming. Então ele tá na Amazon e na Apple TV pra alugar, né? Por alguns reaisinhos. Sem contar o bom e velho locadora do Paulo Coelho, que deve dar pra achar. Mas fica a dica aí pra quem quiser assistir o filme que vale muito a pena. E é isso, são as minhas 2 dicas de hoje. Putz, sensacional, sensacional. Os planos, detalhes do Dani aqui, muito bom. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post. Então, corre lá no post, né, desse podcast, você vai ver tudo e vai estar tudo indicado. Dani indicou série, Dani indicou filme. E é só você ir lá, clicar, você vai ser direcionado aí pra tudo que a gente tá falando aqui. André, e você, o que você trouxe de bom aí na sua estreia aqui no Cinemação? Já estamos com canetas apostas aqui. Bom, vocês falaram, a gente tá entrando aí, fazer um link agora com o que o Dani indicou, que ele falou que o de Alice Não Mora Mais Aqui, que é um filme que talvez seja menos conhecido de alguns dos fãs do Scorsese. Eu vou indicar outro filme do Scorsese, assim, como bônus, né, que é o Vivendo no Limite. E esse tá disponível no catálogo do Star Plus. E, pra mim, pelo menos, tem se revelado um dos catálogos mais interessantes de filmes perdidos no tempo, assim. Eu acho que esse filme é talvez um dos menos conhecidos da carreira dele, é com o Nicolas Cage no papel principal. Não tem nada a ver com máfia, não tem nada a ver com temas que são supostamente mais associados ao Scorsese. Ele faz o papel de motorista de ambulância, que vive, como o título diz, literalmente no limite, porque o filme é uma das coisas mais frenéticas, insanas que você pode imaginar, assim. Foi um fiasco absoluto de bilheteria. Não sei porquê, porque é inacreditável o que esse filme faz. Ele tem uma pegada visual que lembra um pouco Taxi Driver, assim, essas cenas noturnas do Nicolas Cage dirigindo como parceiro a ambulância, tentando socorrer as pessoas, e o filme já começa com gente infartando e ele lá tentando acordar as pessoas. O nome em inglês é Bringing Out the Dead, mas em português ficou Vivendo no Limite, que não tem nada a ver com o título original, mas também descreve bem o que é o filme, assim. Então, ele não é engraçado mesmo, porque ele não é um dos filmes menos conhecidos do Scorsese por ser um filme menos acessível, como é o caso do Kundun ou do próprio Silêncio, que eu acho fabuloso também. Mas eu não sei porquê, eu não sei o que deu errado na distribuição desse filme, porque eu não vejo as pessoas achando chato ou desinteressante, porque ele é profundamente frenético e uma das melhores interpretações da carreira do Nicolas Cage, assim, pós Oscar que ele recebeu pelo Despedida em Las Vegas. Então eu recomendo aí fortemente o Vivendo no Limite para quem não assistiu, e que eu acho que presumo que muita gente que até gosta dos Scorsese não tenha visto, e tá aí no catálogo do Star Plus. Então essa é uma recomendação. E uma recomendação bônus que não tem nada a ver com a Scorsese, que é um filme que eu assisti recentemente, é O Milagre, que tá na Netflix, que é um filme que me surpreendeu profundamente. Eu acho interessante falar nele, porque eu acho que ele não tá tendo a atenção e o carinho devido das pessoas. Acho que ele tá sendo bem recebido, mas não tão bem assim, que é um filme com a Florence Pugh, em que ela faz o papel de uma enfermeira que vai ter que vigiar uma menina que tá aparentemente há 4 meses sem comer. Caraca. Então ela vai ter que ficar perto dessa menina junto com uma freira, que é também designada para essa situação, para entender o que é que tá fazendo essa menina ficar esses 4 meses sem comer. E o detalhe é importante, que a menina tá bem como se estivesse comendo, assim, a menina tá saudável, aparentemente. Então é um filme que vai investigar esse mistério entre fé, desejo e racionalidade, e a personagem dela vai obstinadamente tentar entender por que isso está acontecendo e vai descobrir realmente uma teia de fundamentalismo, de radicalismo que está fazendo essa situação se instalar, obviamente, para atrair visitantes ali e a igreja ficar com cada vez mais dinheiro. É um filme bem provocador, do diretor de Uma Mulher Fantástica, um diretor chileno, chamado Sebastián Yalo, e eu acho importante conhecer a obra dele, e esse filme, para mim, é absolutamente incrível, e mais uma interpretação antológica, assim, da Florence Pugh, que tá, enfim, cada vez mais se tornando uma das estrelas aí da geração dela. Então, enfim, essas 2 recomendações, uma de Scorsese, que é de 99, tá? E o Milagre, com a Florence Pugh, que tá aí na Netflix. Pô, adorei seus planos detalhes. Eu já coloquei aqui na minha lista os 2 pra eu ver, porque achei demais mesmo. Vamos lá então, para fechar aqui o plano detalhe, eu também trouxe 2 e são 2 documentários. O primeiro deles é o documentário Radical, que foi lançado pela mídia Ninja,
tá no YouTube, e basicamente esse documentário faz o seguinte: o documentário acompanha a campanha à Prefeitura de São Paulo do Guilherme Boulos, né? Ele traz esse título radical porque o Guilherme foi, né, taxado na época pelo Bruno Covas, no segundo turno principalmente, como o radical. O Bruno Covas falava, a gente precisa ir contra a radicalidade e tal. Então era o mote que ele tinha, né, para tentar fazer com que as pessoas não votassem no Guilherme Boulos. O que eu achei mais legal desse documentário, primeiro, é que a gente vê um pouco das entranhas, né, da campanha. Então a gente vê, tipo, o Guilherme num momento de pandemia em alta, com uma equipe super reduzida, e eles pensando em estratégias, o que eles poderiam fazer e tal. Hoje, ao meu ver, o Guilherme é uma das lideranças da esquerda de melhor conexão, assim, com a sociedade, com o povo. É um cara que tem uma dialética muito boa, ele consegue explicar, ele é didático, ele consegue, né, conectar as coisas, ele não tem aquela coisa muito professoral que o Ciro tem, por exemplo, que às vezes você não entende direito o que ele tá falando. Eu acho que o Guilherme é uma das lideranças mais fortes que a gente tem hoje na esquerda, e ele tem se mostrado um cara também muito antenado nessa coisa da conexão audiovisual. Então o documentário meio que traz um pouco isso também. A gente tem lá depoimentos do próprio Guilherme, da Erundina, tem depoimentos lá da galera da campanha dele. Então, assim, tem muita coisa bacana lá. Teve lançamento comercial, o Radical? Cara, não vi lançamento. Eles lançaram, o documentário tá no YouTube, né? Tá inteiro. Tá no YouTube mesmo. Tá. Você procura lá dentro da plataforma do Mídia Ninja, ou se você digitar Radical Mídia Ninja, já vai ser direcionado para lá. E, enfim, eu acho que vale muito a pena. O final do documentário, assim, dá uma emoção, principalmente agora, nesse momento que a gente tá vivendo, que a gente, né, tá cada vez mais caminhando pra posse do Lula e tudo mais. Então, a gente vê o Guilherme falando naquele momento, falando sobre esperança, sobre, né, a gente continuar a batalha e tal. Então é de arrepiar, assim. Eu terminei o documentário chorando, não imaginei que eu ia ficar assim. Nossa, deve ser inspirador. Não tinha ouvido falar, vou assistir. É inspirador. E outro documentário que eu gostaria de indicar pra vocês é um documentário que tá na Netflix, que é O Método de Stutz. É um documentário dirigido e feito pelo Jonah Hill. E o Jonah Hill, ele famoso, né, ator e tudo mais, e aí ele resolveu gravar uma conversa dele com um psiquiatra que se chama Phil Stutz, e o Jonah Hill é paciente dele, né? E aí o Jonah Hill achou interessante fazer esse documentário, um documentário que os dois sentam um de frente pro outro, eles ficam conversando, e o Stutz, ele fala um pouco sobre a metodologia dele. Então, é muito bacana pra gente ver uma outra visão dessa questão de terapia e tal, porque o Stutz, ele tem uma visão bem inovadora, vamos dizer assim. O Jonah Hill, ele fala um negócio no começo do documentário que eu achei sensacional, que eu acho que é interessante pra gente refletir. Não existe uma resposta certa em relação a isso, mas é pra gente refletir. Ele fala assim que quando ele faz terapia, às vezes ele chega no terapeuta e ele tá pagando pro terapeuta ali 1 hora e tal, porque ele tá tentando resolver alguns problemas. Então, ele chega no terapeuta buscando respostas, e o terapeuta ajuda a pessoa a construir essas respostas através da terapia. E daí ele falou assim, que quando ele conversa com os amigos, que ele não tá pagando, os amigos são os que dão conselho. Daí ele fala assim, calma aí, tem alguma coisa errada aqui? Eu tô pagando pra uma pessoa pra resolver meus problemas aqui, não que a pessoa vai resolver, mas que vai me ajudar a resolver. E essa pessoa não me dá conselho. Ela me ajuda a encontrar respostas. Agora, meus amigos que eu não pago ficam palpitando na minha vida. Não deveria ser ao contrário? Ele falou eu escutei comentários muito bons sobre esses Stutz no meu Letterboxd, e o pessoal falando justamente disso, dessa coisa que é um assunto sério, mas que o Jonah Hill, divertidíssimo e muito inteligente como é, assim, sarcástico, ele insere essas ideias assim, bem humoradas. Eu quero muito ver.
Cara, ouvi falar. eu acho isso muito legal, assim, essas sacadas dele, assim, são muito boas. E o Stutz tem um pouco disso. O Stutz é do tipo de psiquiatra que ele dá conselho, ele criou algumas metodologias ali que ele acha que ajuda a pessoa também a reforçar alguns pontos e, sei lá, se desapegar de outros e tal. Enfim, é muito legal o documentário, um documentário de 1h30, mais ou menos, é super rápido e é um papo, assim, super gostoso, principalmente para quem tá procurando alguma coisa em relação à saúde mental e tal, então vale muito a pena o método de Stutz que tá na Netflix. Eu acho que num momento como esse todo mundo tá precisando de um pouco disso. É verdade, é verdade. Chegando aqui no final desse podcast Cinema são 487, batemos esse papo aqui sensacional sobre os bons companheiros, e eu só tenho que agradecer aqui a presença do André, que veio aqui. André, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, cara, foi demais. Nada. A gente adorou ter você aqui. Muito obrigado mesmo por doar seu tempo. E deixa o convite, quem quiser acompanhar você, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que faz? Como é que chega aí até o conteúdo que você produz? Bem, eu basicamente, como eu falei no começo, né, vocês podem me encontrar tanto no meu canal, Sessão Restrita, quanto no Estação Nerd, que eu também produzo vídeos e lives frequentemente pra lá. E meus arrobas nas redes sociais, basicamente é aguerraal, tanto no Twitter quanto no Instagram. Principalmente no Twitter, eu tô sempre comentando cinema, fazendo essas dicas como eu dei hoje aqui, né? Como eu falei, essas 2 recomendações. Todos os dias que eu assisto algum lançamento, eu tô sempre por lá nas 2 redes sociais, especialmente Twitter, falando sobre esses filmes, de uma forma que não entrega muita coisa, mas pelo menos deixa as pessoas minimamente curiosas e faz elas descobrirem, enfim, filmes que de repente estão ali caindo pelas brechas. E tem, claro, como sempre, o meu Letterboxd, André Guerra, que eu tô sempre lá falando também sobre estreias e às vezes em textos mais longos, assim, pra pessoas que acompanham cinema, assim, lançamentos. É isso. Muito obrigado de novo pela participação aí, foi uma ótima conversa. Pô, valeu, André, adoramos aqui sua presença aqui com a gente. Dani, obrigado também por mais um papo sensacional, Dani. Eu que agradeço, sensacional, adorei também gravar, sempre muito bom falar de Scorsese, né, de filmes bons e tal. Então, brigadão, valeu, André, pela participação, adorei. Todo mundo que tá ouvindo, espero que vocês tenham gostado, só que se vocês não gostaram, fica de boca fechada e não delate os amiguinhos, tá? Então, até a próxima. Perfeito. Tchau, tchau. É isso, muito bom. O podcast Cinemação 487 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.